2, 1. Temos até um cameraman, cara. Senhoras e senhores, pessoas da minha Cruz Alta, do Rio Grande do Sul, da minha clássica frase que eu sempre falo, Paulinho: pra quem queria mais, estamos de volta. E pra quem não queria, também estamos de volta, né, cara? E primeiramente, Paulinho, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por ter vindo aqui ao nosso humilde espaço. Vamos crescer ainda. Paulinho, como é que tu tá, Paulinho, em primeiro lugar? Cara, eu tô honrado, cara. Antes de qualquer coisa, eu tô honrado. Eu quero agradecer muito o teu convite, A gente Carlinhos. agradece. Convite do Henrique, do Thiago. Pra mim é uma honra estar aqui, né? E só peço já de cara, assim, cara, totais desculpas. Porque a gente marcou, acho que umas 3, 4 vezes essa gravação, né? Não, e aí, como a vida do Paulinho é uma vida completamente corrida, né? Cada dia aconteceu uma coisa, né? Eu disse, não, mas hoje, o dia que a gente vai fazer ao vivo, vou gravar, não importa hoje, né? Pode acontecer qualquer coisa, estarei aqui. Pode cair um meteoro. Um podcast direto até a hora que vocês quiserem. Ô, louco, aí eu ouvi vantagem, hein, cara. Quer mandar um alô aí, Thiago, Henrique? Mandarem um salve pra gurizada, não? Boa noite, rapaziada. Rapaziada não. Boa tarde, né? Tecnicamente não é noite ainda, Thiago. Boa tarde. Boa tarde, Boa tarde. boa noite. Se nós for falar de técnica... É que é o frio, né? A noite começa às 18 horas, né? Mas de repente Olha. O Thiago tá meio confuso do fuso horário da Thiago. geada, do É o frio, inverno, né? é o inverno. Daqui 53 minutos, Thiago. Na boa parada, fuso horário diferente. Exatamente. Pode ser. Lá o sol vai baixar antes. Tá. E baixa mesmo, né? E baixa, né, cara? Agora, cara, eu tenho duas pautas pra falar com o Paulinho aqui. Eu tô meio confuso em qual que eu vou começar, mas vamos começar pela rádio, né, cara? Vamos começar pela rádio. Pode ser. Paulinho, como é que isso começou neste mundo do rádio? Cara, é uma história, assim, bem interessante, assim. Não é nada programado da vida. Uhum. Quando eu era pequeno, assim, como toda criança, a gente tem um sonho, né? Obviamente, até hoje eu ainda acredito que eu sou um super-herói, que eu não vou morrer, sabe? Aquelas coisas, assim, que todo adulto acredita quando é criança, que vai seguir uma profissão que vai ganhar muito dinheiro, que vai ter muita fama, que vai ser super bem sucedido. E aí, acho que foi nos meados de 86 ou 87, eu não me recordo bem, mas eu acho que foi por aí. Eu fui de umas férias para o Rio de Janeiro com a minha família, parte da minha família. E aí, durante aquelas férias, eu tive um problema, que eu tive um problema num dente. E tu imagina tu ficar um mês no Rio de Janeiro e tá com um problema no dente. Então o pessoal ia pra praia e eu não podia pegar sol porque o dente estava infeccionado. Então eu ficava normalmente muito tempo no carro. Claro, ficava nos quiosques assim Sim. e tal, mas ficava muito tempo no carro. E a partir dali eu comecei a ouvir rádio. E lá no Rio de Janeiro, naquela época, tinha a 98 FM, a Tupi e outras rádios famosas do Brasil, assim. E eu disse, bah, cara, que massa, olha aqui, os caras tocam música, e eles falam do tempo, eles falam da vibe. E se tu tinha quantos anos? Ah, eu tava com 13. Ah, era novão. Não é tão novo, mas é entre 12 e 13 anos, mais ou menos. E aí despertou essa paixão, sabe? Principalmente, primeiro, intensivo sobre a música, né? Naquele momento era um auge do rock brasileiro, Titãs, Paralamas, Kid de Abelha, Legião. Pô, Legião é bom, cara. Legião é o melhor de Pô, todos, Legião. né? A gente pode ter até uma pauta de Legião Urbana aqui. Mas, e aí ali começou aquela paixão do rádio. Tá, daí eu voltei para Cruz Alta, pós-férias. Aí comecei a prestar mais atenção nas emissoras de rádio que tinham aqui, tradicionais rádios como a Rádio Cruz Alta, ao qual eu trabalho hoje com muita honra, a Rádio Independente, a Diário Serrano e, na época, a FM 97.9, que eram as 4 rádios da cidade. E a partir dali eu comecei a ouvir, gostei de ouvir e tal. E aí teve um curso, cara, de comunicação e locução com o falecido comunicador Rony Teixeira, lá no Clube Cruz Altense. E aí, pá, cheguei lá, tinha um monte de gente fazer o curso. Primeiro incomodei a mãe para pagar o curso, que tinha um valor e tal. Era no verão, então é aquela história assim, o pessoal vai pra piscina, o pessoal vai andar de bicicleta, o pessoal vai jogar bola, o Paulinho vai pro curso de radialista, né, de comunicador. Cheguei lá, eu tive uma primeira decepção, né. Tu imagina um jovem com 14, 15 anos, uma taquara rachada, desafinando, na hora de falar assim, tudo, sabe? Aqueles extremos, né? Tu tá falando e nada, fica assim a voz. Eu cheguei lá no primeiro dia do curso, o Rony fez a apresentação, para todo mundo que tava lá, agradeceu todo mundo, entregou vários folhetos com alguns exercícios de locução. Eu até há pouco tempo atrás eu ainda tinha esses folhetos guardados em umas pastas. Aí depois com algumas mudanças acabei perdendo.
Pô, mas daí eu cheguei lá, a primeira decepção, né? Daí ele deu um texto para todo mundo ler. E daí eu tava assim como se fosse o segundo ou o terceiro da fila. Primeiro tinha uma moça, ela leu o texto. Mulher normalmente lê bem, né? Lê Sim. com interpretação, Sim, faz. respeita a vírgula. Tem um capricho. É diferente. Mulher é diferente em tudo, Tem né? um capricho. E aí Mas é verdade, cara. pontua na hora de ler as coisas e tal. E aí chegou o segundo cara, o cara chegou assim, não, vou dar um exemplo da Sereta Automóveis. O cara com um vozeirão. Cara, assim, acabou, Paulo já falou, Cara, acabou pra mim. acabou a minha carreira naquele momento, né, cara? E a gente jovem, a gente tem uma percepção muito rápida, né? Eu disse, puxa vida, não tem jeito. Tá, merda, Tá, acabou. mas daí tudo bem. Daí eu acabei lendo o texto, começo com a voz da Taquara Rachada e tal. E aí o Rony levou a gente para conhecer as emissoras de rádio daqui de Cruz Alta, a gente conheceu e tal. E eu tive uma oportunidade de fazer um período de aprendizado com um cara que também é um dos dinossauros do rádio cruzaltense, que é o Amaury Rodrigues. Então o Amaury disse assim, ó, eu tenho uma vaga aí de operador e tal. O comunicador Roberto Aguiar também me convidou para gravar uns comerciais para o programa dele do domingo, que a turma do Rony gravou os comerciais. E era interessante sempre que eu ficava todos os domingos ouvindo a Rádio Cruz Alta nas tardes do domingo, porque o comercial só saía na tarde do domingo, para escutar minha voz no rádio, entendeu? Então eu ficava lá assim, né, Só na esperando. Rádio Cruz Alta também esperando, que legal, saiu e tal. E aí depois eu passei por esse aprendizado como operador, eu fiquei muito pouco tempo como operador, que o operador era aquele cara que na época... Eu ia perguntar, tipo, tu operava tipo, uma A mesa. mesa de som, os toca-discos, as cartucheiras, porque eram cartuchos, não é a tecnologia hoje de computador. Bem, computador nem existia nos estúdios de rádio. Era um microfone, uma mesa de som normalmente cheia de muito botão, e o da Rádio Cruz Alta tinha muito botão aquela mesa. A da FM 97.9 não, era uma mesa escala, mais moderna, com poucos Cara, botões. um dia eu vi uma foto, não sei se era no Twitter, no Instagram agora, ou em ambos, eu vi uma foto do setup do Paulinho. Cara, eu olhei, não tinha nada, que era uma tela aqui, um tablet aqui, um mouse ali, um teclado ali, eu fiquei, meu Deus, cara. Isso ainda continua até hoje, entendeu? Tem bastante Meu coisa. Deus. O computador ajudou muito. Sim. O computador hoje é uma mão na roda. Tu não tem ideia do que era mixar um intervalo comercial, porque cada comercial era gravado num cartucho. Então vamos imaginar que esse pão aqui fosse um cartucho. E esse outro pão aqui, desculpa, é o outro cartucho. Então tu tinha aqui o comercial da loja A e o comercial da loja B. E tinha as duas máquinas. Tu colocava ali. E aí tu chegava lá, tinha uma gravação, tu era operador, né? Rádio Cruz Alta 11:15. Daí tu apertava o botão, colocava o cartucho comercial. Quando tava perto de terminar, tu tinha que pegar no ponto e colocar o segundo. E assim era, se tinham 10 intervalos comerciais, tinham 10 cartuchos que tinham que colocar ainda. Caraca. E isso a cada intervalo. E aí tinha que preparar a música no disco, às vezes uma gravação de uma reportagem, uma entrevista num rolo, que era uma fita quase igual essas que a gente vê de coisas antigas do cinema. Então era bem mais complicado. Até falando em coisa antiga, acho que a primeira vez que o Thiago veio aqui, que a gente tem um fax ali ainda, né? Fax? Pô, o Thiago olhou assim, mano, isso que funciona, velho. Eu falei, olha, era pra funcionar, velho. Até esse dia tá funcionando. Até hoje que o pai fazia as coisas dele, tipo, vai ser um fax aí. Eu criancinha lá pegando fax assim, olhava assim, caraca. O tempo passa, velho. Eu tô com 22 agora, o Thiago tem 17, 18, vai fazer 18, vai fazer 18. Vamos valorizar. Vocês são novos, cara. O trio aqui, olha, dependendo junto a idade dos três, não chega na minha, né, cara? Esse é o problema, né? Essa é a preocupação, né? Velho. Mas a questão agora da pandemia. Porque tem coisas que, querendo ou não, na pandemia, tipo assim, ajudou. Por exemplo, o TikTok, a pandemia, meu amigo, alavancou. O rádio, na questão da pandemia, com o pessoal mais em casa, ajudou, não ajudou? Aumentou a audiência, Aumentou. com certeza, sem dúvida nenhuma. A gente teve números que já estão hoje provados, comprovados, que aumentou. Agora, pro profissional do rádio foi muito ruim, Foi ruim também. porque aumentou a carga de trabalho. Então você imagina o seguinte, boletins da vigilância, casos confirmados, pessoas que morrem, aí polêmicas da politicagem com os números, vem vacina, não vem vacina, a cloroquina funciona, não funciona. Então, como hoje existe uma indústria muito grande de informações, ficou muito mais difícil para o profissional de rádio, de microfone, ele se concentrar nos fatos. Então, eu te digo assim, eu nunca trabalhei tanto na minha vida como trabalhei de março, quando esse vírus aterrissou no Brasil, até hoje. É todo dia. Porque o rádio, quando tu trabalha com notícias, ele já tem um monte de coisa sempre, entendeu? Não é,
Hoje eu apresento o programa de manhã, eu vou para casa e posso dormir até o outro dia no horário do programa de novo. Tu tem toda uma pré-produção. Para vocês gravarem aqui hoje o podcast, vocês têm toda uma produção, né? Sim. Tem o tema que vocês vão abordar, ligar o equipamento e tal, qual vai ser, por onde nós vamos conduzir o bate-papo e tal. E mesmo que tu não tenha no caso, esse projeto, essa planilha de execução do teu trabalho, mesmo assim as coisas podem acontecer. Um exemplo, vamos dizer que amanhã pela manhã, quando eu entrar no ar, porque eu estou hoje em 2 rádios, na Rádio Cruz Alta e na Pop Rock. Na Rádio Cruz Alta o programa é jornalístico, na Pop Rock é musical. Vamos dizer que eu entre no ar na Rádio Cruz Alta e 8 horas da manhã, até inclusive vou te falar agora, que nós estamos gravando podcast numa quinta-feira. Sim. Eu sei que eu tenho que estar às 19 horas em casa, porque o presidente Jair Bolsonaro hoje vai apresentar na sua tradicional live às 19, o que ele diz que é a suposta fraude das eleições. E tu tem que estar Eu tenho sempre... que saber, amanhã de manhã, quando eu for fazer o programa, eu tenho que estar antenado, tudo está acontecendo. Então, vamos dar um exemplo que amanhã, quando eu estiver apresentando o programa às 8h15 da manhã, sei lá, começa a nevar de novo em São José dos Ausentes. Eu não posso ficar ali apresentando o programa achando que eu estou dentro da minha bolha e só, mas eu estou aqui com as minhas notícias e tal. Está acontecendo uma coisa importante. Então, isso foi uma marca que eu trouxe para o rádio também. Primeiro, a rapidez da informação e uma informação bem apurada. Eu conectei as coisas para as pessoas de Cruz Alta também se antenarem em coisas que antes elas não davam bola. Exemplo foi ontem. Chuva congelada. Pouca gente deu bola em chuva congelada na vida. Em quantas vezes já deu chuva congelada e ninguém viu? Ontem se provocou uma discussão na internet, o que era chuva congelada, o que era grau-pé, o que era granizo, o que é neve. Por quê? Porque as mídias sociais fazem com que a informação chegue mais rápido para as pessoas. E tipo, já aconteceu, tipo, por exemplo, tu tá ali no programa assim e tal, e não sei, às vezes tá ali falando e aconteceu alguma coisa, no momento que tá falando aconteceu alguma coisa em, sei lá, Porto Alegre. O que aconteceu? Tu puxa ali e fala depois aquilo que tu tava apresentando, ou, pô, amanhã eu falo? Cara... Ou depende? Aí vem a pior parte da história. Putz! Tem profissionais do rádio e da televisão que eles se mantêm focados no que estão fazendo. Isso é o correto. Tem que ir até o final da tua notícia e abordar o tema. Mas daí tu tem que, naquele mesmo momento que tu tá ou entrevistando, ou passando uma notícia, ou no intervalo comercial, tu tem que ter a dimensão se aquilo é importante ou não comunicar. Tem que ter um filtro. Exemplo, a seleção brasileira está jogando futebol contra o Egito, que agora nas Olimpíadas vai ser o próximo jogo. Claro que vai cair num sábado, não é dia do programa. Mas eu tenho que estar monitorando. Sim. O Brasil classificado é quase que uma coisa óbvia, né? Agora o Brasil fora, não. Então tu tem que ter essa intenção, tu tem que estar muito atento. Então já aconteceu muitas vezes de eu estar apresentando programas e os fatos estarem acontecendo. Exemplo, aqui em Cruz Alta, o dia que descarrilhou um trem próximo à Vila Rocha, que o trem quase que caiu, que ele adornou e caiu e poderia cair em todas as casas que tinham ao redor ali. Aquilo ali aconteceu enquanto a gente estava executando o programa. Então foi toda a notícia, ela foi se desenvolvendo. Claro que todos os cuidados dos profissionais, desde a jornalista que me acompanha, que é a Ariane, e do repórter que me acompanha, o Mauri, nós somos 3 cabeças para pensar naquele momento que forma nós vamos abordar aquilo. Mas a instantaneidade, ela é obrigatória. Então, esse é um ponto que o jornalismo acaba tendo audiência e mantém as pessoas. Mas eu te digo que é a parte mais complicada. Seria a mesma coisa, assim, numa linguagem bem chula, dizer assim que o asteroide vai cair na Terra na hora que tu está fazendo o número 2 no banheiro. É uma boa referência, né? E tu sempre imagina assim, não, a NASA vai dizer que está caindo um asteroide na Terra, mas eu estou aqui muito bem arrumado, com meu kit de emergência pronto, com lanterna e tal, com água. Não, mas daí tu estava fazendo o número 2 num dia que tu não tá legal, entendeu? Vendo TikTok ali. Exatamente, aleatório. E acontece muitas vezes. Acontece muitas vezes de tu receber uma informação de última hora que é realmente pertinente quando tu tá assim em momentos inusitados, entendeu? Tá tomando banho, tu tá dormindo, tu tá assistindo um filme, enfim. Basicamente tá trabalhando 24 horas, bem dizer. Essa é a grande diferença que a minha vida teve no rádio até agora. Porque quando eu comecei na FM lá, isso
na década de, não dá nem para dizer, né? 1990, onde não existiam computadores e nem telefones celulares, quando eu trabalhava somente com música, era muito mais fácil, tu programava, tu podia ter uma ideia, amanhã, vamos dizer assim, uma suposição, amanhã é o dia que o Cazuza faz tantos anos que ele morreu. Aí tu preparava um programa e falava sobre o Cazuza e tal, certo? Sim. O Fred Mercury foi o dia que ele lançou a primeira música, daí tu ia lá e preparava. No jornalismo, desde 1918, 1918 não, seria lá na década, lá no início do século. No fim eu tô revelando aqui que eu sou imortal, né? Eu sou tipo um Edward, né? Tô seguindo as gerações, né? Mas eu tô de dia, né? Tem sol, né? Mas, por isso ele vem de touca todo, né? Touca, jaqueta, cuidando do pescoço. Todo tapado, né, cara? Vai ter muita luz, eu não posso brilhar aqui, né? Que nem os vampiros. Por sinal, tá faltando essas sagas na nossa vida. Não o Crepúsculo, enfim, né? Mas mais filmes, assim, pra gente ficar ligado. O último filme referente a esse mundo que eu gostei, que eu vi, foi o filme... Assim, o nome do filme é O Lobisomem, só que, tipo, eu não sei dar muitos detalhes. Eu não sei se vocês já viram. O Lobisomem em Paris, o Lobisomem americano em Londres. Tem muitos, enfim. Só que, cara, quando eu vi Crepúsculo, eu falei, caralho... Não, eu falei, mano, filme de vampiro e tal, pô, vamos ver. Eu olhei assim, o cara brilha e falei... Não sei. Não sei. Esse vampiro tá estranho. Esse vampiro tá estranho, né, velho? Pô, o cara vai, o primeiro filme de vampiro que ele vai ver é o Crepúsculo. Vai ver se é Drácula, né? Alguma coisa mais pesada. O último filme que tinha vampiro que eu vi na real foi Van Helsing, primeiro. Van Helsing. Van Helsing é muito bom. O Van Helsing é muito bom, cara. É muito legal, né? Depende, nós podemos falar sobre cinema também, que eu gosto bastante. Olha. Mas só pra concluir, aí, a partir de 2018, eu mudo, venho pra Rádio Cruz Alta AM. E bem como o Henrique falou, a partir dali é 24 horas por dia trabalhando. Não tem nada, velho. Pode até estar de folga. Não, hoje é minha folga. Hoje é o repórter tal que é o responsável. Às vezes eu toco meio foda-se, assim, sabe? Desculpa a expressão. Eu acabo, às vezes tem alguns dias assim que tu não tá aguentando. Daí tu pega o carro, vou viajar, dane-se. Olha só, deu um acidente de trânsito, tudo bem. Não sei o que, tudo bem, mas... Tu sempre posta no teu Facebook, né? Sempre tá postando no teu Facebook qualquer notícia, né? Sempre te acompanho lá, cara. Muito legal, Eu obrigado. acho isso muito legal. Vocês gostam disso, cara? O que vocês acham disso? Eu gosto, cara. Só que, tipo, que nem aquela situação que teve aqueles caras bandidos que ficaram na floresta, que ele não sei aquela coisa. Tu tava lá, cara. Isso. Uma live, tu tava vendo tua live, tu lá no local dos caras, e tu lá. E pá, não sei o que lá. Isso daquela situação do cara que matou um e escorreu pro mato, né? Exatamente. É uma questão que vocês não sabem. Aquele dia foi 21 de agosto. E aquele dia eu estava de aniversário. No dia do meu aniversário, eu não almocei. E a janta foi um carreteiro do outro dia. Que era o que tinha na geladeira quando eu cheguei em casa à noite. É sério, cara. É muito sério. Aí que tá o legal da notícia. Claro que ninguém quer dar notícia ruim. Às vezes até tem algumas pessoas assim, Paulinho, tu abre o teu Face, puta, só tem notícia de morte, acidente e tal. Mas aí às vezes as pessoas não notam que na mesma proporção que tem essas notícias, também tem imagens da natureza. Às vezes eu posto cachoeiras que eu vou visitar, morros que eu subo, lugares que são desconhecidos. É que a notícia ruim sempre chama mais atenção do que a notícia boa. Eu posso dizer para vocês aqui, Henrique, Thiago e Carlinhos. Se eu colocar hoje, agora, uma foto da neve em Cambará do Sul, ela vai ter muitas curtidas, sem dúvida nenhuma. Agora, se eu colocar uma foto em que o cara foi atropelado naquele momento na neve, ela vai ter no mínimo 50 vezes mais curtidas. Infelizmente, a nossa sociedade gosta dessas coisas. Isso não é legal, entendeu? Não é saudável. É ruim, cara. É ruim. Teve um dia que eu tava vendo uma notícia, acho que era em Alvorada, se eu não me engano, da mulher, tava limpando a calçada, assim, que, tava limpando sangue, da calçada, né? Aí o repórter, perguntou, como é que tu sente em relação a isso e tal? Eu tô acostumado. Eu falei, isso não é uma coisa pra te acostumar, cara. Não é uma coisa pra te acostumar. Eu confesso pra ti que várias vezes eu fiquei mal de algumas notícias que eu noticiei e também que eu postei. Muitas. Sem dúvida nenhuma. Eu tive, assim, que dar um time, assim, pra internet por alguns momentos. E principalmente porque aqui em Cruz Alta tudo é muito próximo. Sim. A gente vai dar uma notícia de um acidente que infelizmente morre alguém que é conhecido. Nós somos uma aldeia, 60 mil pessoas. Nós somos um bairro de uma metrópole. Né? Então a gente não se dá conta às vezes disso. Claro que tem gente que eu até admiro
essas pessoas assim que tá caindo o mundo e elas não estão dando nem bola para nada, né, cara? E isso é que nem a pandemia. A pandemia foi um aprendizado. Foi. A pandemia, eu venho acompanhando ela, o início dos primeiros casos na China, em Wuhan, aquela coisa de fechar a cidade. Eu venho acompanhando desde o final de 2019. E eu vim alertando os meus colegas, dizendo assim, ó, tem alguma coisa muito grave. Isso não tá legal. Tanto é que eu recebi o apelido de um colega interno, que eu não vou revelar, um dia que ele vinha aqui, de repente ele fala que eu era o senhor Coroninha. Senhor Coroninha. Eu só falava de corona, meu Deus, o corona. E aí quando deu aquela semana derradeira de março, que bateu o pavor em todo mundo no Brasil, ao qual eu digo que eu fiz parte daquilo ali, porque eu também noticiei, mas que foi um grande erro, a gente poderia ter se preparado de uma outra forma, né? A gente antecipou a preparação e como se tu fosse num lançamento e tu pular antes pra cabecear e depois a bola passa. Paulinho tá que nem aqueles filmes, aqueles caras que anunciam o fim do mundo e ninguém dá bola. Cara, mas esse ano... Tomara que não seja. Tomara. Agora, se for uma volta de Jesus, ou os ETs, eles vieram em paz, aí tudo bem, não tem problema. Cara, mas uma coisa que eu vejo que é muito dos brasileiros, sim, cara. Que nem, cara, todo mundo, quando começou lá na China, isso e tudo, fala, tá na China, deixa. Não vai vir. Não vai vir. Não Aí foi lá, China, Itália, veio vindo. Quando eu vi já que era, acho que, eu não sei se era em Caxias, não vou lembrar agora a primeira cidade que veio pro Brasil. São Paulo. Eu olhei assim e falei, pronto, acabou, velho. Daqui a pouco. Só preocupado se ia ter carnaval ou não. Que os caras tristes com carnaval, velho. É exatamente. Eu, como eu não tive férias aquele ano, então eu tava trabalhando no carnaval, eu tava um pouco preocupado se ia ter carnaval ou não. Mas a maior preocupação das pessoas era exatamente o carnaval. Isso. Puto, carnaval não vai ter, né, velho? Caralho, bloco. Pô. Mano, Não é verdade. Que merda, cara. É umas preocupações assim que não tem cabimento, né? A prioridade. Sei lá, eu fico meio bugado a cabeça com isso aí, cara. Mas enfim, cara, enfim. Carlinhos, isso buga o cara. Por quê? Porque aí existe uma fórmula, uma coisa muito interessante. Se tu tá muito antenado nas notícias e muito ligado, tu se estressa com o mundo, tem vontade? Sabe aquele jovem adolescente que tem, assim, seus 18 anos e tal, que ainda acha que consegue mudar o mundo? Eu vou mudar tudo! Comigo a coisa vai ser diferente. Vou fazer um podcast. Vou bombar no YouTube, na internet, todo mundo vai me assistir, eu vou ficar multimilionário, eu vou fazer o que eu quero, eu penso dessa forma e acabou. Tu fica muito estressado se tu fica muito ligado como é o mundo. Então, a receita ideal não é nem a loucuragem, entendeu? De estar pilhado com tudo isso que está acontecendo, mas também nem o foda-se de tipo assim, tá acontecendo, eu não tô nem aí. Tem que ter um equilíbrio. Um equilíbrio. Tu tem que saber o que está acontecendo, mas tu tem que fazer escolhas. Exatamente. Então, eu acho que esse é um ponto fundamental. Tu não pode ficar desligado do que está acontecendo. Afinal, se der um terremoto que afete o Oceano Atlântico, pode afetar o Brasil, né, o nosso litoral. Se der uma neve, pode afetar a tua vida no outro dia. Mas também tu não pode ficar pilhado. Ai, meu Deus, vai vir neve. Ai, meu Deus, sabe? Sim. Isso é muito ruim. Tem muita gente que, infelizmente, é assim, né? Às vezes a gente fica doente por isso, porque a gente fica muito pilhado e, mano, a gente fica doente por causa disso, velho. Às vezes a gente fica doente por muita coisa sentimental, tá ligado? Por, tipo, às vezes tu tá muito estressado, afeta alguma coisa no teu corpo, cara. Pois é, daí tu fica ali, ó, brigado com a namorado, seja lá o que for, a semana inteira, certo? Tá me respondendo com frieza no WhatsApp. Tá me mandando oi com isso, ó, cara, não tá certo. Antes ela me mandava 2 corações, agora é um só, e ainda antes era vermelhinho, agora vem verde, bah, né? Aí não, cara. Beirando o azul, que é a amizade mesmo, aí né? acabou, cara, com certeza. Pois é, daí aquela história assim, daí tu fica grilado. Daí tu encontra ela, e aí, pô, ela tava com outros problemas, ela não era nada com você. Ai, aí dá uma sensação de alívio, né, cara? E parece que todos os problemas terminaram. Mas em casa tava chorando, né? Exatamente. Não dorme direito, não se alimenta direito, não faz as coisas direito por causa disso. Agora, isso é uma característica que o povo brasileiro tem. O povo brasileiro é muito ansioso, né? E nós, gaúchos, mais ainda, né, cara? A gente já tá a um ponto assim que tá todo mundo doente. Só que uns estão muito doentes e outros nem tanto doentes, entendeu? E aí desvia essa ansiedade para alimentação, para comida, para o cigarro, para bebida, aí vai para todos lá. Para loucuragem, tem louco. Eu conheço pessoas de relações próximas
que se acalmam pegando o carro e andando a 110, 130, 140 na estrada. Eu tinha um piá que serviu comigo no quartel, que ele era assim. Ele falava que quando ele, tipo, ele falou pra mim, não, que o dia eu tava puto da cara, eu peguei o carro, né, saí com a mulher e, mano, pisei, foi a 200 por hora, assim. Aí quando ele, né, ele desacelerou, vamos dizer assim, né, ele olhou assim pra ela, agora tá mais calmo. Eles têm essas... Que loucura, né, cara? É quase como se fosse um auto-suicídio, né? E auto-suicídio seria normal, né? Porque auto-suicídio, velocidade, é um perigo, né? Nossa, Nossa, agora eu vou entender. Agora- Nossa, legal, né, cara? Agora... Pode ficar tranquilo, gente. Eu sou careta, eu não uso tóxicos. Tóxicos, né? Tóxicos. Às vezes as pessoas acham que o cara tem uma capacidade de raciocínio, ou que tá alegre no ar, ou tocando músicas e tal. Pô, o cara tá cheirado lá, ó, tá pilhado. A gente tem muito isso de preconceito, velho. A gente tem muito isso, velho. Falamos Muito sobre isso. isso ontem, né? Na live. Ah, é verdade que tem pessoal que achou que chamam nós de Nós forçado. somos forçados. Porque assim, ó, eu não sei porque chamaram isso, né? Porque, de certo, a gente na câmera tá alegre aqui e tal. E, de certo, viram nós na rua e com cara fechada e tal. Aí a gente falou na live, foi ontem, né? Isso, exatamente. Foi ontem, a gente falou, cara, se eu tiver num dia que eu não tô legal, num dia que eu tô meio chateado com alguma coisa, eu não vou estar 1000 maravilhas na Eu tô rua. na live. É. Gente, tipo, É um personagem. vamos supor, eu tô feliz porque eu tô com eles aqui, eu dou risada com eles, me alegro, mas eu tô sozinho assim, eu não vou estar feliz porque tô com um monte de problema na cabeça e tudo mais, eu vou estar rindo à toa. Agora aí tem uma questão. E aí eu posso falar até pela questão do rádio. O Paulinho Barcelos é muito diferente do Paulo Sérgio. Olha aí, É rapaz. muito diferente. O Paulinho Barcelos é um cara que dá notícias, que tá super alegre na pop rock, que tá com alto astral, a vibe lá no topo sempre, tá buscando as melhores sacadas e tudo. Tu já teve que fazer, tipo, um programa num dia que eu tava triste, mas como eu tava na rádio, teve que estar Muitas alegre. vezes, muitas vezes. Não podia estar triste. Muitas vezes eu fechei o microfone e já chorei. Entendeu? Que não era para estar ali. Um problema pessoal, um problema particular, um problema familiar, alguma coisa que te chocou. Eu vou te dizer um exemplo. A gente tocou até no nome dele, eu tenho o maior respeito pela família dele, o Rony Teixeira. Rony Teixeira, infelizmente, ele não está mais entre nós. Sim. E o programa do dia que ele faleceu, quem apresentou fui eu. Então, tipo assim, é muito delicado, assim, é muito Sim. difícil, entendeu? É toda uma história, né? Tu tem toda essa questão da sentimentalidade. Então, eu acho assim, ó, que tem o personagem, que é como se fosse quase na linguagem psicológica, uma persona. Tu cria aquele personagem e aquele personagem tu abastece. Não é um personagem que vai fazer imitação de voz ou características de roupa ou não. Não isso. Um personagem mesmo. E tu abastece aquilo ali. Quanto mais próximo tu ficar entre o personagem e o que tu é realmente, melhor. Sim. Tem muitas coisas que quando eu apresento no rádio são eu. Como, por exemplo, gostar de Legião Urbana. Eu amo Legião Urbana. Eu ouço Legião Urbana no pendrive no carro, eu assisto entrevistas antigas do Renato Russo, eu escuto shows, entendeu? Assim como eu amo Kine, tem tantas bandas, engenheiros e tantas outras, mas aquilo ali sou eu. Então, quando tá tocando uma música da Legião Urbana no programa, pode ter certeza que eu escolhi a dedo para aquele momento, para aquele dia. Por quê? Porque eu sou um fã. Agora a gente vai prestar atenção quando o cara de Urbana falar, esse é o Paulinho. Inclusive, teve um dia um ouvinte chegou lá no estúdio, acho que foi fazer uma visita para o nosso chefe, e daí disse, tu tocou Acrylic on Canvas, a tua música preferida da Legião Urbana é Acrylic on Canvas. Daí eu disse, não. Daí eu disse, então é Andréia Doria. E daí eu disse, tá quase lá, entendeu? O cara notou que eu toquei Andréia Doria mais que uma vez, em 60, 70 dias, entendeu? E toquei em datas específicas. Então ele prestou atenção. E isso é uma coisa que o rádio tem e que vocês também no podcast também têm. Que vocês não sabem quem é que está do outro lado lá assistindo. Mas pode ter certeza que o flow, o fluido, a vibe é igual a de vocês. É pessoas que estão preocupadas com a mesma coisa que vocês, entendeu? De ouvir alguém, de pegar histórias novas, de repente ganhar mais curtidas e tal. E isso é muito interessante, porque a gente não tem controle sobre isso, né? Não. Imagina a Anitta querer saber quem são os fãs dela. Ela tem tantos fãs de tudo que é tipo, né? Mas a maioria, sem dúvida nenhuma, tem a mesma vibe de energia que ela. Exatamente. A gente atrai pessoas com a mesma sintonia que a gente atrai. Que nem, tipo, se tu tá num dia ruim, tu vai ter coisa ruim também, cara. Porque tu vai estar num dia, tipo, que tu tá pra baixo.
Que nem teve um dia na formatura do Margarida, cara. 2016, a minha formatura. Saudade de uma formatura. Hein? Ô, putz, nem Será que ela vai me beijar? nem me Será que fala. Não! Será que eu vou acompanhado com a fulana e a outra vai ver? Mas eu deveria ir livre, né? A gente fica nessa noia. Tá, mas se for acompanhado, e se ela ficar braba e não querer mais? Putz. Mas aí se eu for sozinho, ela vai ver que eu tô sozinho e vai pensar que não tem ninguém também. Meu Deus do céu, cara. Carlinhos, Thiago e Henrique. Eu acho que o pior drama é saber se ela te ama ou não, né? Será que isso vai ser pra sempre? Calma. Mas não é uma dúvida que o cara fica? Será que ela gosta de mim mesmo? Será que ela vai ser esposa dos meus filhos? A gente vai comprar uma casa na praia, em Santa Catarina, em Bombinhas, e a gente vai passar as férias lá. E aí tu viaja, né, nas ideias. A gente eu já viajei muito nisso. Depois de todo o pensamento, tu manda no Instagram. Oi. Não é assim? É bem isso, cara. Não, aí tu pensa, pô, se for piá, vai ser Marcos. Eu gosto de Marcos. O cara já faz todo um Não, esquema, cara, já pensa em não. tudo. Aí tu chega na formatura, tu não tem muita coisa com ela. É uma amizade tranquila, assim, um pouco mais colorida de vez em quando, assim, né, e tal. Nem sei se a expressão amizade colorida hoje é Eu uso ainda, gente, eu uso ainda. E aí o que acontece é o seguinte, daí tu chega lá, ela tá conversando com outro cara, que normalmente é o cara que tu odeia. E aí tu diz assim, essa louca não vale nada, e aí bebe a festa inteira e passa 3 dias falando que a formatura foi uma porcaria. A bebida que salvou. O foda é quando o cara tem um amigo, né? Aí dá uma pegada. Aí, porra, aí... Mas enfim, nesse dia eu tive uma decepção amorosa no dia da minha formatura. Eu cheguei em casa tão triste. Aquela? Não. Achei que é. Não. E assim... Aquela, eu tentei imaginar qual era aquela. Tem umas histórias aqui. Enfim, eu vou explicar essa história certinho depois. Tá. Eu gostava muito de uma guria no meu ensino médio, no meu último ano. Aí na formatura eu vi que ela tava dançando com um cara e trocando ideia. Eu vi que o cara anotou o telefone dela. Aí eu fiquei tão puto, velho. Nossa, eu fiquei muito de cara, velho. E sabe aquela flor que tu dá pra tua mãe no dia da tua formatura? Sim. Cara, eu juro por Deus. Aquela flor, eu entreguei pra mãe uma flor azul linda, intacta. Cheguei em casa, quase chorando, né? Desamparado. Olhei a flor, beleza e tal. Tomei uma água. A flor murcha, velho. Cara, A flor murcha. E aí são sinais. A grande diferença de ser comunicador de rádio nessa hora, sabe qual é? Qual? É que tu monta playlist maravilhosa de decepção e depois disso, tu chora com categoria. Chora, não. Pô, tu sabe quase todas as Vai músicas. isso? Pô, essa aqui do Oasis ninguém entende a letra, mas ela tá falando o que eu tô sentindo. E tu toca. Essa aqui é do Kine, essa aqui é do Legião Urbana. Às vezes a música não fala nem de coisa triste, mas o ritmo dela é lento e tu fala, é essa aqui mesmo, cara. Que conta tudo a vida do cara, né? No momento, né? Cara? Parece que tu mandou parece que tu mandou um WhatsApp pro Jorge Matheus, ó. O cara Quiser ele pensa, ele tá me espionando, ele fez pra mim isso daqui. É que as vidas são muito iguais. A gente tem aquela história de dizer assim, todo mundo é igual. Não, todo mundo é semelhante. Eu sempre penso na personalidade das pessoas, e eu falo sempre bastante para os meus amigos isso, que as pessoas, quando tu vai equalizar uma música, tu é músico, ou tu tem um aparelho de som antigo, que vinha a banda de equalização, né? Então um pouquinho mais de grave, um pouquinho mais de agudo, um médio. As pessoas são todos o mesmo equalizador, mas a equalização é diferente em cada uma. Às vezes o que pra ti faz muito mal, eu não dou nem bola. Pra mim fica tranquilo. Às vezes o que faz mal pra ti faz mal pra mim também. E às vezes o que faz mal pra ti faz mal pra mim, mas não faz mal pra ele. Então a gente tem reações de personalidade diferentes em relação a isso. O Henrique Hash pediu pra tu mandar um forte abraço pra ele. O Henrique Reck. Claro, cara. Não sei falar o sobrenome dele. O Henrique é gente boa pra caramba. O Henrique, um abração pra ti, tudo de muito bom. Um cara que anda muito bem de moto. O cara que sabe. Isso aí. Esse é um baita, cara. Esse é um cara de coração assim, top. Um abraço pra ti, cara. Obrigado aí por estar nos acompanhando na live aí também, né? E agora eu queria perguntar pro Paulinho, cara. Agora que ele entrou no assunto amoroso, né, cara? Eu quero perguntar, velho. Dá à vontade. Ô, Paulinho, já mandou aquela cantada merda pra guria, assim, na esperança de dar certo, velho? Já, cara. Qual foi a cantada? Na esperança de dar certo. É a hora que eu vou ter que usar o tridente do Aquaman pra me salvar. Cara, é assim, Eu acho que quando tu fala de amor, paixão principalmente, porque na verdade a gente não sente amor.
A gente acha que ama, mas na verdade a gente está apaixonado. E apaixonado é uma debilidade neurológica e química na pessoa. Porque o cérebro não funciona bem. E tu não enxerga as coisas que estão evidentes para os outros. Às vezes tu fica bravo com a tua tia, tu chega ali com a tua namorada e tal, e aí a tua tia olha para a namorada e depois diz assim, ó, Carlinhos, essa guria não vale nada, isso não vai dar certo. E daí tu fica bravo demais com a tia. 3, 4 semanas ou um mês depois, acontece que a namorada realmente não deu certo. Será que aquela tia tem como é que eu vou dizer, essa louca aí deve ter um tarô, um oráculo e tal. Mas eu sempre fui um cara tranquilo, assim, cara. Eu me bloqueio antes, entendeu? Normalmente eu sofro por antecipação. Bah, quem nunca? Eu não acabo... dificilmente, são pouquíssimas pessoas no planeta Terra, existem essas pessoas, é claro, que sabem realmente o que eu penso, que eu abri o coração. Porque quando tu se magoa, tu fica muito chateado, né? Então é ruim demais. E fica com o pé atrás depois, né? Também. Eu acho que hoje, mais com esse advento das redes sociais, tu fica com medo que depois a pessoa te exponha pros outros também, dizendo assim, o cara é todo romântico, traz rosinha e tal, é um chifrudo, um exemplo, né? Porra! Pra ti não fala, mas fala pra todas as amigas dela, né? Ou pros outros amigos. Aquele grupinho do WhatsApp de 3 meninas, especificamente 3 meninas. Ainda bem que tu pediu, Thiago, que eu tava namorando aquele soco. Cara, eu ia falar, eu vou fazer um café, Paulinho, se tu quiser, por favor, sirva-se. Por favor, como? Eu tô me sentindo assim, tomando café com Ana Maria Braga. Vamos com com Ana Maria Braga, cara, aí sim. O que é isso aí? Café? Isso é água só. Tá, então tá, isso aí mesmo. Eu não gosto de café com leite. É um defeito, eu adoro. Eu gosto de todos os derivados do leite, cara, mas não gosto do leite no café. Não, puro, na verdade. Puro eu também não sou muito chegado. A mãe, meu Deus, cara, a mãe era leite com banana, leite com leite, a mãe não passa. Pô, tá bom aqui, hein, cara. Aqui lá na rádio a gente não tem nas entrevistas, nos podcasts, todo esse café colonial aqui, cara. Carlinhos, essa xícara, por favor. A minha? Normalmente quem faz o café lá na rádio é a Ariane Rodrigues, né? Ela que passa o nosso café. E aí Temos mais um integrante aqui. Temos a gata ali, a gata sempre... Quando tem alguém no PC, a gata vai em cima do roteador. Isso é bom, hein, cara? Gato é energia boa. Aonde tem gato não tem maus fluidos. Olha aí, cara. Como é que é o nome do gato? Yumi. Yumi. Uma gatinha. Uma gatinha. A Yumi. Nome bom, hein, cara? Pensei. Quem é que escolheu? Foi tu? Quem que joga que legal, hein? Quem joga LOL sabe. Quem joga LOL sabe. Aí tá um grande defeito. Nunca curti games na internet. Nunca curtiu? Nem o Free Fire, cara, consegui jogar. Ainda bem. Console? Não, nem console, nada. Game no geral, então. Na verdade, eu nunca tive, assim, a paixão por games. Não sei o que houve, não foi desenvolvido. Eu acho que na infância eu joguei muito futebol, andei de bicicleta, passava muito na rua, que daí acabava não tendo essa questão de gostar, assim, de games. Está mais aí uma pauta, me prometendo aí no meio. Não. Tipo, falando que agora vai parecer que eu sou o tiozão, 19 anos na cara, sou jovem ainda. Mas como era diferente antigamente a infância, a gente saía na rua, tirava um tampão do dedão do pé, chutando... Cara, assim, ó... Chutando as bolas, não sei se lembra que aquelas bolas que saía como eu vou falar? Só de couro. Sim, nossa, mano. Mas o pior é que assim, ó, eu não sou um cara velho, assim, eu tenho 22 anos. Só que, mano, os caras com 22 anos falando que é velho, não vou revelar a minha idade. Não, eu falei que não, eu não sou velho. Não, aqui, cara, eu não sou velho, mas tipo assim, a minha infância já comparado quando meu sobrinho tem 7 já é muito diferente, cara. Todas as gerações têm algumas... Na minha infância eu tava o quê? Andando de bike, indo pro treino. E, mano, no máximo assim, de noite, assim, vendo TV, algum filme na TV e tal. Agora, mano... Quando podia, né? Quando podia. Ficar acordado até tarde. Quando podia. Hoje em dia, senta no sofá, pega o celular ali... TikTok! Aí tu vai ver a infância de agora, é tu ficar dentro de casa jogando. Cara, aí tem uma coisa que eu acho assim, ó, eu não sou nada contra, apesar de eu não jogar nada online e tal, e nem com console, eu não sou um cara que sou contra os jogos. Eu gosto muito, eu acho que é muito legal as crianças desenvolverem a capacidade de raciocínio através dos jogos. Sim. Mas eu acho que a exposição exagerada é demais, exatamente. Né, isso aí é uma coisa que... Eu tenho o mesmo pensamento. Só que, tipo assim, o excesso, tudo em excesso faz mal.
Teve um dia que a minha sobrinha tava aqui em casa. Queijo em excesso dá cálculo renal. Tá achando que é só conversa aqui? Tem garfo sobrando aí? Tem garfo, pega tem aí. faca, tem o tridente do... Ó, tem o tridente do Aquaman aqui, é maravilhoso, cara. Tem dois? Pô, eu vou falar pra minha colega Luísa que ela não recebeu o café aqui. Muito obrigado. Mas esse quesito de ficar em casa jogando, agora em época de pandemia, até foi bom. Porque as pessoas podem ficar em casa, se distrair enquanto joga, tudo Quem não mais. namora, né, mano? Antes, Quem tem só web namorado? eu vou Joga falar com por ela? mim. Eu vou falar por mim. Se eu tivesse pego a pandemia na época que eu era criança e eu gostava de sair pra fora pra jogar bola com meus amigos, Eu ia ficar muito puto. subir em árvore, Tu ia eu não sofrer. ia aguentar, eu ia sofrer. Cair na sã. Aí tá a diferença, Henrique. Tu ia aguentar. A gente não tem opção. Né? A gente é adaptável. Você imagina que esse frio que fez ontem e hoje, e deve fazer amanhã também, ficasse o ano inteiro. Bem, lá na Rússia dá menos 30 em algumas cidades. Eu na Rússia. Murmansk, que é uma das cidades que é lá no Polo Norte, a média da temperatura é menos 20. Menos 10, menos 20. Claro que eles têm alguns dias que a temperatura vai a 10 graus, que deve ser a máxima deles. Pode pesquisar aí no Google. E os caras vivem, e tem jovens lá que saem pra balada, que jogam futebol e tal. Só que a vida é totalmente diferente, sem dúvida Mas nenhuma. como você falou, são pessoas adaptáveis, que já estão, já nasceram lá. Mas a vida não é uma adaptação. Até tu perder o primeiro amor, não é exatamente isso. Tu fica lá, não, comigo não vai acontecer. O fulano toma um chifre, mas eu não, eu sou melhor que ele. Ai, ai. Aí tu toma um chifre e tu se adapta. O ruim é quando tu se acostuma. Um homem sem chifre é um homem sem defesa. O ruim é quando se acostuma, foi muito bom, velho. É, o ruim é quando tu se acostuma. Um homem sem chifre é um homem sem história. Não tem história. Eu não sei se eu fico feliz ou triste. Não sei se essa é uma história que eu quero contar, tá ligado? Não sei se eu fico feliz ou Ô, triste. Thiago, eu tenho várias histórias, então Nossa, que horror, velho. dá pra escrever um livro. Mas, cara, pelo que eu entendi aqui, Paulinho, você é um cara que gosta muito de viajar, pelo que eu entendi aqui. Amo viajar. Eu sou quase um cigano. Quase um cigano. Quase como é que é Eu só não aqueles, moro assim. aqueles nômade que chama? Eu não nasci lá na Mongólia e não sou nômade, porque realmente eu gosto de comodidade, né? Pô, dormir numa caminha quentinha é bacana, né? Ter teu Wi-Fi. E a pessoa né? fazer um mochilão? Pensei, cara. Mas- Durante a pandemia isso aí ficou mais forte, assim. Uhum. E qual lugar que tu ainda não foi, que tu pensa, putz, E, cara, preciso muito. eu gostaria muito de, primeiramente, alguns lugares do Brasil, Uhum. mas até não é um projeto, assim, eu não vou poder aqui prometer, porque como as pessoas acabam acompanhando muito o que eu faço, depois vão ficar me cobrando e eu não gosto da cobrança. Mas eu tenho muita vontade, assim, de ir para a região da Cordilheira dos Andes, a terra, Ushuaia, o fim do mundo ali na Argentina, sabe? Tem alguns morros muito bonitos ali, algumas cordilheiras que eu acho assim, tem lugares assim que eu gostaria de ir ali, que eu já vi pessoas indo, aqui de Cruz Alta mesmo, já foram de moto e tal, achei muito legal. E eu gostaria de ir de carro mesmo, assim, sabe? Aquela coisa assim de cidade por cidade, parando, conhecendo os lugares. Tem pessoal que mora numa van, né, e vai e sai. É, quase aquilo ali, entendeu? O Henrique perguntou se você tem ido no cinema de Santa Maria. Durante agora esse ano de pandemia, não, né? Desde de março do ano passado eu não fui no cinema. Eu fui no cinema aqui de Cruz Alta. Tá muito massa. Curti Cinema, cara. muito. Nossa, a gente Eu tem fui. Tá Tá muito bom. legal. Tá muito bom. Tá aqui alguma coisa pra patrocinar o podcast, né, cara? Porque o cinema, o pessoal do Cine Globo podia bem estar aqui, cara. Porque aqui, ó, eu como gosto de ver, eu posso até vir aqui, ó. Vamos falar do filme que tá em exibição e tal, né? Não dá pra contar, né? Lança um gancho pra nós de ganho. Mas o Cine Globo. Pô, o cara tá falando de gancho lá do Capitão Gancho do Peter Pan. Você ia falar de Velozes e Furiosos, como é que é? Da Vingadora Viúva Negra, né? O hype que foi o filme dos Vingadores, cara, mas que filme bom também, velho. Aí que tá, ó, Cruz Alta não dá valor para as coisas que tem aqui. O cinema de Cruz Alta, eu que gosto de olhar filme, não deve nada para o cinema das principais capitais. Claro, não vai comparar a um IMAX lá com 500. Aí é outra coisa. Não, mas é outro mundo. o nível de Cruz Alta é primeiro mundo, tá? Eu posso garantir isso aí, cara. Uma coisa que eu achei legal no cinema, já fazendo uma propaganda gratuita pro cinema, que eu fui lá assistir Space Jam 2. Já olhou, cara? Por sinal, Eu quero olhar. muito bom. Tô louco filme. pra olhar, cara. É muito bom. Sem Não vou dar spoiler. Não, Sem spoiler, sem spoilers. eu vou olhar também. Eu só lhe digo,
vale a pena, muito bom. Mas uma coisa que eu achei legal é que, eu fui lá comprar pipoca, né? E na hora que eu comprei pipoca, eles me deram um cartãozinho que é tipo um vale reposição de pipoca. Eu como a pipoca, eles me dão aquele cartão, aí eu posso voltar lá com a... Refil. O refil. Eu posso voltar lá só com o cartãozinho e eles enchem de novo. Ou eu posso guardar, aí na próxima vez que eu for ver algum filme, eu só levo e ganho pipoca. Cara, eu nunca tinha visto isso. Eu achei muito legal a ideia. O pior é que quando na época que era aquele culto de cinemas lá, eu ia bastante lá, só que eu não, tipo assim, não é que eu achava feio, só que tinha umas coisinhas que dava pra arrumar, né? Aí até nesse Cine Globo eu não tinha ido. Quando eu fui, fiquei, caralho! E olha, no que passar a pandemia, eu já entrevistei o dono do cinema. Eles têm uma rede aí na região noroeste, é Santa Rosa, Frederico Westphalen, Palmeira das Missões. Mas o Cine Globo e o Culto Cinemas é outro pessoal. Não, a sala do Cine Globo é boa em todos os lugares, mas o de Cruz Alta é o top. Eles fizeram os investimentos aqui e inclusive parece que vai ter uma segunda sala agora. Olha. Deixa passar a pandemia aí, que os filmes possam vir, né? Daí Mas eu será que o shopping aguenta? Cara, o shopping é um problema muito sério. Pois é. O shopping é um problema, mas tu diz assim, aguenta o quê? A estrutura? Estrutura. Não, o shopping é super seguro. Isso aí foi boato que os caras lançaram na cidade aí. A gente fez um trabalho jornalístico, conversamos com o pessoal dos bombeiros, com arquitetos, com engenheiros. O shopping é uma das estruturas mais bem construídas de Cruz Alta. Tá seguro, Leandro, fique tranquilo. Agora deveria ter lojas, né? Ter movimento, né? Pois é. Esse um problema. Cara, Às vezes eu- que tinha que ser mais usado, cara. Cara, eu lembro quando eu era criança que eu ia lá e tinha movimento, tinha lojas abertas na praça lá pro pessoal comer. E hoje eu vou lá, tipo, às vezes, por exemplo, no Zafre ou no próprio cinema, eu vejo que tem alguma loja aberta, só que eu fico pensando como é que os caras mantêm aquela loja lá, porque eu não vejo ninguém indo lá, cara. Mas é que tem algumas lojas, tem alguns cursos, né? Que tem lá que se mantém assim pelos alunos mesmo, né? Não pela questão da movimentação, tem muitos clientes fora. Mas é difícil mesmo, né? Tu imaginar assim, tem toda aquela estrutura. Imagina quantos milhões não foi utilizado lá para levantar, né? Não tenho esperança que volte um dia, tenho esperança. Eu torço muito que abra uma segunda sala do cinema lá. Acho muito legal. Esse podcast podia ser lá também, numa sala lá. Cara, Culturalmente, eu não tô quem sendo sabe? usado, cara. Oi, eu posso sonhar? Posso sonhar, não posso? Pode. Deve sonhar. Os sonhos é que movimentam a nossa vida, né? Eu vivo sonhando que um dia eu vou ser rico. Só tem que lutar pra sonhar acordado, né? Agora não adianta ficar sonhando sem comprar o bilhete da Mega Sena ou trabalhar, né? O cara acorda 11h30 da manhã, né? Cara, eu quero ser rico, mas acorda 11h30, daí toma banho, quando vai almoçar é 1 da tarde, daí não dá, né? Não dá. Então também... Quando almoça. Aí tem uma coisa que me dá saudade, cara, da coisa da juventude, né? Tu não tem horário pra acordar, assim, né? A tua preocupação é tu fazer os temas depois, tá ligado? Quando eu era mais jovem, eu tinha um macete, assim, em relação aos temas. Eu chegava da aula, almoçava e já fazia os temas. Porque eu sempre penso muito, assim, com questão prática. A partir do momento que sai da aula, hoje não está tendo aula, a maioria, tem muitos que estão na forma remota, mas vamos trabalhar na hipótese da aula normal, como era antes, né, em relação à escola. Pô, saía da escola meio-dia, tá? Chega em casa, almoça, mal termina de almoçar, já faz os temas, cara. Faz o que tem que fazer ali até as 3 da tarde, depois tu tem o tempo inteiro livre teu, cara. Então não tem obrigação. A tua obrigação era aquilo ali. A verdade é que a gente, quando é mais jovem, a gente não pensa que se a gente prestar atenção nas aulas, a gente não precisa estudar em casa. A gente só presta atenção depois que passa tudo, né, cara? É que durante a sala de aula tu tá mandando... Cara, no meu terceiro ano, que entrou aquele esquema lá de CPA, CSA, que saiu as notas... Isso aí na minha época não tinha. Era nota. De 1 a 10 ou de 1 a 100, tu tinha que então, tirar a média. Até o meu segundo ano era assim também. Minto, primeiro. Depois no segundo que entrou. Entrou CPA, CSA, enfim. Cara, pra te rodar era muito difícil. Tu tinha que se esforçar muito pra te rodar, cara. Meu Deus, velho. Meu Deus. Mas vamos de filme aqui, Paulinho. Qual é o teu gênero de filme que tu mais gosta? Ação, super-heróis, dramas, filmes que contam alguma história baseada em fatos reais. É que nem teria que escolher entre música. Eu não consigo escolher a música da minha vida. Não. O meu playlist tem no mínimo 100 músicas que eu amo muito. Que eu posso listar, assim, que são músicas essenciais.
Filmes eu não sei se tem 100, e livros também acho que não tem 100, assim, que eu amo mesmo, que são essenciais. Mas a lista não baixa de 30. Uhum. Filmes assim, eu gosto muito do filme que eu olho e que ele transforma a minha forma de pensar alguma coisa. Uhum. Esses filmes são bons. E gosto também de filme Mamão com Açúcar, assim, uma comédia romântica legal, que conta uma história, Legal. né? Claro, quem é que não olhou... Eu gosto, tipo, de um clichêzinho também. Eu gosto, cara. Eu gosto de clichê. Por exemplo, na época, nos anos 2000, eu não me lembro se Crepúsculo foi na década de 2000, 2010. 2010. Ih, faz tempo já, Faz hein? tempo. Puxa vida. Passou, né, cara? Pra mim, achar que faz tempo é que faz tempo. Faz tempo. Cara, o Crepúsculo, por exemplo, muita gente tinha, na época, preconceito em olhar o filme. Dizer assim, um vampiro que nunca morre. Daí o cara lá é imortal, e aí tem uma família, e a louca se apaixona pelo cara. Pô, o cara aí brilha, velho. Aí tem o lobisomem que é apaixonado por ela, mas ela não dá bola. Mas, cara... E o lobo é husky siberiano. Podia ser um vira-lata, mas... Um caramelo. Aí, cara, mas aí tu Todo tem... canto. Mas daí tu tem que ver os outros lados, cara. A cidade que eles gravaram é muito legal. Muito legal. Forks, né? Forks é o nome da Acho cidade. que é. Forks é muito legal. Se eu não A me engano, cidade Forks. existe. É uma cidade fria. É uma cidade que tem muita chuva, sabe? Tem muita floresta. Aí tu também tem que entrar na história, né, cara? Nunca aconteceu isso na tua vida, de repente, tu gostar de uma pessoa e a pessoa gostar da outra, que a outra não tá dando nem bola? E geralmente é a pessoa mais popular do colégio. As coisas da vida. Eu sempre procuro tirar assim, algumas lições. Poxa vida, Paulinho. Mas- Poxa vida, Paulinho. Mas, cara, o último filme, a do Crepúsculo, eu olhei ele. No caso, é um filme dividido em duas partes, né? Uhum. Cara, só que na segunda parte eu fiquei muito de cara. Porque aconteceu toda uma luta, eu vi, caralho, pessoas morrendo, eu falei, mano, uma luta, finalmente, cara. Eu fui ver, era tudo uma mera visão e não aconteceu nada. Mas aquilo ali é genial, né? Porque tu nunca imaginou que fosse Foi um plot twist, Eu muito eu genial. pensei, meu Deus, o pai deles morreu. Eu fiquei, meu Deus, morreu e tal, deu briga. Não aconteceu nada, eu falei, Uma das Ok. sacadas mais sensacionais que eu achei do cinema. ok. E eu gosto de olhar, né? Tem os críticos que gostam de filmes mais com elaboração, fotografia e tal. Pô, que sensação melhor que tu olhar os Vingadores Nossa, e tu ver o Thanos vencer e terminar o filme exatamente no momento que o Thanos vence, que daí tu fica com aquilo ali engolindo um ano esperando pra ver se vai ter uma... É a mesma coisa que sair na escola e tomar uma bocha e ter que esperar um ano pra dar a bocha no Não é isso? É que a gente tava acostumado. Tá, beleza, vai vir o vilão, vai vir o Tony Stark, o Thor e tal. Eles vão ganhar, ok, show. Vão sofrer? Vamos, mas vão ganhar, tá bom. Aí então assim, o cara ganhou, tu fala, ok. Deu uma pegada agora. Cara, o que eu me arrei muito foi ver o Thor gordão, cara. O Thor gordão foi demais, velho. Foi muito Mas legal. e o início da segunda parte do filme... eu acho que eu posso dar spoiler. Acho que todo mundo já viu esse filme. Né? Todo mundo já viu. Já vai dar na sessão da tarde alguns dias. Aí vai dar 1000 vezes na sessão da tarde de cortar. Nossa. Que o Thor chega, vai ali atrás do Thanos e arranca a cabeça. É o Tá. início do filme. Eu disse filme, ok. No início do filme. Sim. Cara, eu achei aquilo muito genial. Começou aquilo, aí eu lá no cinema, né? Eu sentado assim, ué. E todo mundo do meu lado assim, olhando aquilo, ué. Já acabou? Era isso? Era Vambora. isso? E eu fiquei olhando, o que tá acontecendo? Tira toda a expectativa. Aham. É a mesma coisa que tu vai jogar bola contra um adversário muito difícil e tu faz um gol no primeiro minuto, né? Pô, mas os caras são tão ruins assim mesmo. Não dá vontade nem de eu E continuar tu jogando. nunca imaginava ver o Thor daquele jeito, gordão, jogando Fortnite, tá ligado? E desconstruindo, né, os É? personagens. Tem coisas que são, Isso é claro. Mas aquele filme não tenho nem como descrever. Tu sabe que é a parte do Capitão América que ele levanta O martelo Mjolnir? ou o Mjolnir, nossa, Oh, aquela eu parte. nunca- Eu nunca vi tanta gente gritando no cinema Oh. e aplaudindo de pé um filme no cinema. Melhor que final da Eu Champions, nunca- cara. Eu nunca vi isso. É. Ele levantou o Mjolnir, todo mundo levantou e começou a gritar e bater palma pro Capitão América. Ô, e eu- sabe o pior? É que quando, tipo, o Mjolnir, tipo, se ergueu e foi, eu achei que era o Thor puxando. Quando eu vi que era o capitão, eu falei, meu Deus. Não pode ser. Não Ô, cara, eu pode já ser. tô entusiasmado só de falar. Ó. É um filme que eu vi há um tempão atrás, mas que... Mas não é que tem- mexe nas emoções Mexe. do cara. Mexe. E aí tá a sacada da vida, Porque né? é, tipo assim, parar pra ver uma saga que a gente acompanhou desde os primeiros Vingadores até agora, a gente esperando esse momento. Que ele Será deu. que a pandemia não fez isso na humanidade?
É uma pergunta, né? Será que não foi o Thanos? Quem que tem a manopla? Os chineses. Os chineses. Puxa, que baita decepção, né, cara? Não que a gente não goste dos chineses, Mesmo, eles mas- são maravilhosos, né? Tem um monte de coisa. Podia O ser outra Kawaii, pessoa. né? O Kawaii tá aí, Nossa, né? podia ser outra Dando pessoa. dinheiro, inclusive. Cara, né? e falando nos Vingadores, que pecado o Chadwick Boseman, né, cara? É, um dia que eu fiquei muito triste quando fiquei sabendo. Eu lembro que teve uma notícia que me impactou muito. Pra quem não sabe, ele é o ator que fez o Pantera Negra. O cara era o cara mesmo. Não, e gravava mesmo com câncer lá, tudo pós ou pré-quimo, enfim, tava lá Guerreiro. dando 100%, né, cara? Isso aí esse tipo de notícia que deixa o cara triste, né? E tu ficar sabendo que o cara gravou boa parte do filme doente já com câncer, né? Pô, Pra ser bem sincero, eu fiquei mais triste com a morte dele do que do próprio Stan Lee. É que o Stan Lee era o cara que criou tudo. Agora que cabeça, né? Que cabeça, Pensar em cara. tudo aquilo, né? nossa, mano. Cara demais. Teve um dia, 2015, acho, a gente apresentou um trabalho, não sobre a Marvel, mas sobre a DC. A gente fez toda a historinha, tudo. E, cara, é uma história assim, ó. Nossa, eu passo o dia inteiro falando sobre, cara. O dia E a inteiro. geração que viveu nos anos 80, a infância, que foi o meu caso, a gente tinha a DC muito mais importante do que a Marvel, né? Porque na televisão passava a Liga da Justiça, e a Liga da Justiça era o Super-Homem, o Batman, a Mulher Maravilha, os Super Flash. Gêmeos. Super Gêmeos, ativar! Ah, eu tô Forma de ligado. um pinículo, né? Eram umas coisas- Um balde d'água. eram umas formas muito loucas, né, cara? Eu acho que isso falta na nova geração, assim. Não tendo discriminação nenhuma, mas apesar de ser muito brega e muito, tipo assim, pá, era muito melhor tu ter um super-herói como o Spectrum-Man, o Ultraman, o He-Man, do que tu ter o Ben 10, né? Cara, existe uma diferença muito Pô, grande. gigantesca. Agora, Naruto é acima do bem e do mal, né? Naruto é estilo de vida. Paulinho Paulinho gosta de Naruto. Paulinho gosta de Naruto. Otakus de Cruz Alta. Paulinho Meu Otaku. jeito ninja de Paulinho ser. Otaku. Jeito ninja terceiro do Paulinho, né, Paulinho cara? Otaku. Cara, o Naruto, eu assisti poucos episódios, mas é muito legal. Cara, sabe o pior? O Naruto, eu sei da história do Naruto, não é nem por ver o anime, é por jogar os jogos. Não é nem Mas pelo... aí tá, Carlinhos, a diferença toda é exatamente isso. Quando eu era mais jovem e quando eu assistia televisão, eram outros animes. Era o Pirata do Espaço, era a Patrulha Estelar, era o Ultraman, Jaspion. era o Spectreman, o Jaspion, entendeu? O Changeman. Então era diferente. Hoje não, hoje é o Naruto, mas a linguagem é a mesma. mesmo. É o mangá, é japonês, entendeu? Aquele desenho que a ação ela é meia desenhada, Uhum. né, cara? Pô, pá! Qual é o nome daqueles super-heróis americanos que eles tentaram imitar os japoneses? Eles morfam. O Power Ranger? Power Rangers. Bah, isso aí... Pois é, eu fui no cinema olhar o Power Rangers. Eu fui olhar o filme no cinema. E na época não passava aqui em Cruz Alta. Eu fui a Santa Maria olhar o filme. Nada se cria, tudo se copia, né, cara? Pois é, aí o que acontece? Fui olhar o Power Rangers. Cara, eu que não era fã dos Power Rangers, nada. Olhei por olhar o filme. Pô, os caras levaram o filme inteiro pra morfar, entendeu? Pô, sacanagem. Fica o filme inteiro esperando. Pô, não tem nem criança aguenta, né, O cara? que eu fico pensando é que quando eu era criança eu achava, meu Deus, isso é muito bom, não cansava de ver. Hoje em dia eu olho pra aquilo e fico, cara, eu tô vendo o fecho do zíper do cara. Sério que eu gostava disso? Cara, mas aqui na real, acho que, tipo, por exemplo, que nem o Paulinho deu o exemplo do Ben 10. Quando eu era criança, eu gostava, do Ben 10, eu achava legal. Depois, esses dias eu fui pesquisar sobre, cara, estragaram o desenho, estragaram. Mas é que a tua capacidade de raciocínio melhorou, né? Aí tu enxerga as coisas que tu não enxergava antes. Não, que o desenho tá tosco mesmo, porque, tipo, não é que tá ruim porque eu cresci, porque mudaram o desenho em si, desenharam diferente e tal. Então, tipo assim, é tipo as dublagens hoje. tipo as dublagens do Pica-Pau, né? exatamente, Esse Paulinho, é o exatamente. Mas aí sempre tem um empresário, um CEO, que acha que é melhor economizar na dublagem, bota um cara inferior, entendeu? Aí a dublagem não fica com qualidade. Tipo, fizeram o Ben 10 de um jeito mais infantil. Vamos botar assim. Muito cartunesco. Muito cartunesco, exatamente, muito cartunesco. Agora eu fico apavorado com a qualidade dos desenhos, né? Eu assisti essa última animação da Pixar, o Luca. Eu tava olhando ontem. É demais, cara. O filme é demais. Assim como também Soul. Eu não olhei Muito todo. bom. Soul eu quero olhar, Luca eu tenho que terminar de olhar. O Soul eu tive que olhar 2 vezes. Eu confesso que na primeira vez eu meio que embaralhou ali, eu não consegui pegar a temática central do filme. Eu tava meio dormindo, na verdade. E aí tá a diferença de tu olhar o filme no cinema e tu olhar o filme
no streaming, né? Porque Sim. no streaming tu tá em casa, tu para, tu fica olhando e tal, mas o Luca é maravilhoso, eu gostei. Eles estão dando risada de alguma coisa. Uma pessoa comentou aqui, o Bruno. Bruno Barassol. Bruno Barassol, conheço. Duvidei em bebedar o Paulinho ao vivo. Tá Tu bebe, Paulinho? Não, bebo. Não bebe? Não, bebo água, chimarrão. Não bebo, daí eu vou dizer, pô, o cara é alienígena, né? Pô, Bruno, sacanagem, hein, cara? Ó, tu tá fazendo filme, eu tô sabendo, né? Tá gravando. E eu acho que na rádio que ele tá trabalhando, eu vou lá dar uma entrevista, eu acho que nos próximos dias também. Que é a Rádio Cidade, se não me engano, né, que ele tá trabalhando. Pô, o Bruno é legal pra caramba, né? O Bruno não sabe de uma questão que eles usam na rádio que ele trabalha, da Rádio do Darol, algumas vinhetas da Rádio Cidade extinta do Rio de Janeiro, né? E ele mal sabe que o cara que tem o maior pacote de vinhetas da Rádio Cidade do Rio sou eu. Eu tenho no mínimo umas 450 vinhetas daquele tipo de rádio. Meu amigo. Falar comigo, hein, Bruno? Deixei agora com a pulguinha atrás da orelha, né? Agora o Bruno em casa. Putz. Pô, O que eu fui comentar, rapaz? Pô, ele fez um filme muito legal, Fez. né? Fez um filme muito legal. Foi um Eu curta, né? prestigiei, Que foi passava demais. no começo dos filmes. Do Eu não Cult, sei, né? Eu não lembro que filme que eu fui olhar que eu olhei assim, mano, por mim, eu olhava aquele curta e ia embora. Pra mim já tinha valido o ingresso, ficou muito bem feito. Bruno, parabéns. É, cara, tu é o cara. É o cara mesmo. Continua Claro, assim. né? Bruno, Kleber, toda a equipe, Ah, obviamente. o Kleber, né? Pô. Tem um outro filme que ele tá fazendo agora, né? Não sei Não qual é o. sei. Ele tá filmando. Mas o alguma Kleber é um coisa. baita ator. O Kleber é um Não, baita vá. ator. O Kleber é o cara, né? Pô, o Kleber não O Grupo tem. Máscara é um presente pra Cruz Alta. Uhum. Cruz Alta é uma cidade muito privilegiada, cara. Exatamente. Aí que tá. Por isso que a gente criou isso aqui, Paulinho. Aí que tá o nosso objetivo que a gente criou isso aqui. Por quê? A gente sabe que Cruz Alta tem muita gente boa, gente talentosa, tem um trabalho bacana. Por exemplo, Máscara, tem pessoal que canta, pessoal que dança, pessoal que pinta. Pô, aqui a gente tem o quê, mano? No mínimo, mais de 3 casas só de CTG. Então, a gente quer tentar divulgar esse trabalho pessoal, porque a maioria, se não todos, o pessoal daqui quer, assim que possível, pegar e vazar de Cruz Alta. O pessoal não quer muito ficar aqui, porque aqui não tem tanta oportunidade quanto eles gostariam. Mas aqui tem um choque de gerações. Cruz Alta tem uma geração mais antiga, mais velha, e eu falo uma expressão bem pesada, velha, que não aceita o novo. Esse é o grande problema. Aí dá esses atritos. Dá o atrito da geração, e Cruz Alta tem algumas coisas assim, pá, isso não pode. Não, isso aí nunca, nem pensar. E aí o jovem é aquela história, ele vai procurando os caminhos, né? A partir do momento que ele vai vendo portas fechadas, ele vai procurando outros caminhos. Mas ele não deixa, pelo menos durante a juventude, de ir atrás do sonho. Então Sim. eu acho que isso deve ser um dos grandes problemas. Claro, a né? gente sabe, a gente é pequeno, sim, mas vai que numa dessa. Por exemplo, o nosso canal, a cada vídeo bate 100 views, a do Vini bateu 400, vai que nesses 400 tem um cara que às vezes tem conhecido e tal e fala, esse cara faz música, de repente dá pra encaixar em algum lugar. Tu pensa que hoje um dos diretores mais famosos do Brasil de programas de televisão, que é o Cristianinho, que comandava, né, o Domingão do Faustão na Globo, o Cris Gomes é cruzaltense. Agora ele foi pra Band junto com o Faustão. Então tu vê, é um cara aqui de Cruz Alta. Tu entende? Aí, Botar um dia, né? Só pra... mas quando ele vinha em Cruz Alta, eu tenho certeza absoluta que ele daria entrevista pra você, sem problema Imagina, nenhum. cara. O Cris, na verdade, quando ele vem a Cruz Alta, quando o Cris vem a Cruz Alta, na verdade, a gente até não convida muito ele para ir na rádio e tal, porque normalmente ele vem de folga. E quem vem junto com ele... É o Faustão. Não. É a esposa dele. A esposa dele é famosa também, vocês não sabem. Quem é a esposa A dele? esposa dele é a filha da cantora Zizi Posse, a Luísa Posse. E normalmente ela vem junto com a família, então quer dizer que a gente... Várias vezes... Ela tava veio em um Cruz pessoal Alta, que a gente nem... Várias vezes ela tava... Vem dois. Tá, peraí. Vem dois, né? O Faustão vai pra Band? Já tá na Band. Já tá na Band? Já tá gravando os Tem pilotos. como ganhar mais que É, ele vai Eu não olho muito E TV. o Luciano Huck Sabadão vai do pra... Faustão. Que começou no sábado, né? O primeiro programa do Faustão era Perdidos na Noite. É isso que eu acho legal, Henrique. Eu acho que o brasileiro tem um problema de não ter a memória. O Faustão hoje apresenta, teoricamente, um filme, ou melhor, um programa para a família brasileira, né? Dança dos Famosos, videocassetadas, um cantor lá, tal, vindo... Se vira nos 30. Pra juventude, o programa dele, nada a ver, né? Tipo assim, não, eu não quero assistir isso aí. Só que o Faustão começou na televisão fazendo Perdidos na Noite. E o Perdidos na Noite era um programa totalmente esculhambado,
totalmente esculhambado, que a Bandeirantes batia a maior audiência do horário no sábado à noite, porque tinha humoristas fazendo sketches, como se tu tivesse um programa hoje com o Danilo Gentili e com um outro humorista do mesmo quilate apresentando junto e tocando a banda ao vivo. Vai estar tocando o CPM 22. No outro final de semana vai estar tocando o Jorge Mateus, entendeu? E aí os caras tocavam ao vivo, não era aquela coisa de playback. Então era um programa muito bacana. E como ele dava muita audiência e vendia muito, o Globo trouxe ele pro Domingão. Aí, claro, deu todo aquele padrão Globo de televisão e ele acabou ficando na Globo. Aí é o cara que ganha um horror de dinheiro. Tá louco. Muito. Faustão. Muito dinheiro. Muito. Se botar o Faustão e o Silvio Santos ali... Se eu não me engano, era 7 milhões que ele ganha. Cara, ele ganha entre salário e merchandising. Meu Deus. Não tem como... Um mês o salário dele eu já tô aposentado, minha vida inteira. Mano, eu pensava que o Silvio Santos começou vendendo caneta, né, velho? Que as canetas... Não sei Na se barca, né? É, na barca. Não sei Eu se era bica na época, mas enfim, era caneta. Como sabe vender caneta? Mas e por quê? O porquê que será que a ideia de um cara se sobrepõe a dos outros? Sorte? Energia? Acreditar? Eu acho que um problema da nossa geração hoje é isso. Acreditar? Exatamente. Porque tu chega lá, tu vai fazer uma dancinha no TikTok. Vamos dizer que tu vai no flow do momento, no fluxo. Tu vai lá e faz uma dança no TikTok, certo? Pô, primeiro dislike que tu recebeu alguma crítica, tu já... Tem muitos sites, muitas páginas, tanto de Instagram, de Facebook, de Twitter, que às vezes acabam, tipo assim, menosprezando os outros, entendeu? E aí é um problema, porque o menosprezado de hoje pode ser o cara que tenha sucesso amanhã. Você imagina como deve ser triste hoje pro carinha que gostava e esnobou a Gisele Bündchen no colégio em Horizontina. Tá louco. Hoje em dia ele vê assim e fala, putz. Então esse é o problema, né? E, cara, aquela história de gostar do cara ou não gostar, isso é normal. Vai ter gente que vai amar o cara como se tu fosse um bolo de chocolate. E tem outros que vão achar que tu fosse um xarope de chá. Fosse mertiolate. E não adianta, a gente não vai agradar todo mundo. Dinheiro agrada todo mundo. O Bruno disse que tu vai protagonizar no próximo filme dele. Puxa vida, quem dera, não sei atuar nada. Não consigo decorar nem texto, cara. Eu tô disponível se precisar de uma árvore. A proposta deve ser muito massa Pra narrar. Narrar um filme, cara. Nossa, velho. Eu pensei agora, tem uns projetos que tu joga locução na internet pra gravar áudios, books. E eu tinha visto. Deficiência visual, né? Eu pensei em gravar alguns, assim. Eu tinha visto de um cara que ele gravou a série inteira do Harry Potter. Tem até um anúncio que dá, acho. É isso? Tem um anúncio que dá no YouTube. Que legal, né? Isso é muito bacana. Desde o primeiro. Imagina um filme assim, tipo, do Paulinho narrando, aí o personagem é ele mais novo. Aí ele falando, parece o Paulinho, tipo, mais velho, assim, tá ligado? Ia ser muito louco. Quem pode ter essa ideia é o Bruno, né? Quem pode ter essas loucuras. Bruno. Né? Já tem uma ideia, hein? Temos um gancho pra ti. Temos um gancho pra ti, ó. Mas aí que tá, né, cara? Entre a ideia e tu colocar ela em prática, sempre tem uma certa dificuldade, né? Sempre tem uma pedra no caminho e a gente acaba... Algumas coisas não dando bola, outras a gente dá. Aqui é o principal. Mas não sei, sabe? Não sei, Thiago, se o dinheiro é tudo. Eu acho... Eu penso o seguinte, quando eu vinha pra rádio, vou dar um exemplo. Tá, tudo bem, hoje eu tenho um carro popular, eu poderia ter um melhor, não quis trocar por causa da pandemia, porque a grana tá muito curta. Mas tu imagina o seguinte, quando eu ia pra rádio, eu ia como? A pé. Depois eu ia de bicicleta. Então, na verdade, as dificuldades é a gente que cria mentalmente. Né? A gente se auto-sabota, muitas vezes. Às vezes a gente sabe, a gente tem noção, por exemplo, eu sou bom em comunicação, vamos dizer assim, eu sou bom em comunicação. Aí tu pensa, mas será que eu vou dar certo na rádio, cara? Acho que eu vou fazer que nem o pai falou, vou fazer direito, acho que não... Aí acaba que tu vai pra um caminho que às vezes tem nada a ver contigo, cara. Cara, aí tá uma coisa que eu, graças a Deus, eu posso agradecer mesmo. Eu não ganho muito dinheiro, ganho pra me sustentar e sobreviver, mas eu escolhi fazer o que eu amo. Eu amo fazer rádio. Tenho a oportunidade hoje de fazer na Pop Rock, na Rádio Cruz Alta. Se um dia não fizer mais nessas rádios e for para outras, farei com a mesma vontade, o mesmo empenho. E também a escolinha também é outra coisa que eu faço, sempre fiz até parar antes da pandemia, por amor. Eu acho que isso aí é o ingrediente principal. Porque tu imagina assim, eu sou um cara que eu não gosto de acordar de manhã cedo. Eu posso ir até a hora que for de madrugada. 2, 3, 4 da manhã, não tem problema nenhum. Mas levantar todo dia às 6:30 da manhã é brabo.
No inverno, então, mesmo? Bem, hoje estava horrível. E eu só levantei com aquela tranquilidade, com aquela vontade, porque tinha que apresentar um programa de rádio. Então eu acho que isso é um ponto que transforma. Claro que isso não é todos os dias, é que nem casamento, né? Ou que nem uma relação. Não é todos os dias que é uma maravilha. Mas tu saber equilibrar isso, aquela equalização que eu falei, hoje eu vou botar uma equalização um pouco mais. Tu tem que ter o teu momento pra te ficar contigo mesmo. Eu vou começar a pensar isso agora, quando tiver em um momento ruim, pensar, eu preciso de um grave aqui, vou botar mais um grave. Exatamente, e às vezes tu precisa de um momento com você mesmo. Tem um momento que tu tem que ficar contigo. Às vezes tu escutar o teu próprio silêncio, né, cara? O que que tu quer com aquilo ali? Eu sempre tenho eu nunca vou esquecer uma vez que eu liguei para um médico conhecido em Cruz Alta. Na época eu tava com uma crise de tontura, sabe? Eu tava com sinusite, rinite, essas doenças crônicas do inverno. E aí eu liguei pro médico e falei com ele. E daí eu perguntei assim pra ele, tá, mas o que tu tá sentindo nesse momento? O médico perguntou antes, eu já queria ir no consultório, tomar remédio, fazer exame e tal. Doutor, eu tô sentindo sono. E ele disse, então tu desliga o telefone e vai dormir. Depois se tu acordar e tu acordar mal, aí tu me liga, gente, né? Te leva no hospital, tal, tudo tranquilo, sem problema nenhum. Primeiro tu tá com sono, vai dormir. Então eu acho assim, sabe, Carlinhos, Henrique e Thiago, que a gente não faz às vezes o básico. Sabe? Você gosta? Então gosta. Você não gosta? Então não gosta, não precisa odiar. Nem todo mundo gosta de café preto, nem todo mundo gosta de leite, nem todo mundo gosta de chimarrão, mas não significa que você não possa apreciar uma bebida quente porque tu não gosta dessas três. Tu pode gostar de chá. De mate. E essa aí é a diversidade. Isso é o legal de cada um pensar de um jeito, entendeu? Às vezes eu acho que o que falta pra nós é a gente se olhar no espelho, assim, parar e pensar, tu tá bem? Porque às vezes a gente meio que caga pra gente, né, cara? Pra ver se a gente caga pra gente. A gente faz a vontade de todo mundo. Isso aí. Todo mundo estando bem, fulano tá bem, fizemos, que legal, que bom. Mas será que eu me agradei? Eu hoje ainda não completamente, até mesmo que eu sou um leonino, então eu oscilo, tem horas que eu faço muito o que eu quero e tem horas que eu cedo muito, mas eu procuro assim sempre me dar o prazer de fazer aquilo que eu quero naquele momento. Sem prejudicar ninguém. Às vezes a gente vive muito pra agradar os outros. Claro que a gente também não precisa pegar e tacar o foda-se pra todo mundo, né? Mas... não precisa viver pros outros também. Pai e mãe, eu acho que tem que respeitar pela questão óbvia que eles nos amam acima de qualquer coisa. Mesmo que eles reclamem o tempo inteiro. E a nossa postura faz com que eles reclamem, né? Eu acho que tem um exercício muito legal da gente fazer, se colocar no lugar do outro. Tu se colocando no lugar do outro, tu consegue entender tudo. Porque a gente é tudo muito igual. Desde a pessoa mais importante, tu pensar assim, o Neymar, ou como a gente estava falando aqui do Faustão, todos são seres humanos. Iguais não. Semelhantes. São parecidos, claro. De repente lá o jogador de futebol, ele dá valor para algumas coisas. Eu conheço pessoas de todo tipo de pensamento. Na rádio a gente convive com muita gente. Desde os mais humildes, que é os que mais nos encantam, né? Aos mais arrogantes, assim, sabe? Sim. Até essa fala, Paulinho, me lembrou, tipo, às vezes umas frases assim, sabe, vamos supor que o médico tipo, sabe, ficou doente, e o pessoal assim, como é que o médico ficou doente? Não pode agora o médico ficar doente agora, ele tá imune. É humano, né? É que ele está médico, né? Aí que tá, a gente cria aquela história, não, o Paulinho quando tá na rádio ele está comunicador. Quando ele tá no trânsito ele está motorista. Quando ele é prefeito ele está prefeito. Mas ele continua sendo o mesmo ser humano, entendeu? Só que naquele momento ele tem responsabilidades. E as pessoas às vezes pegam essa persona e botam na característica. Não, eu sou agora motorista, eu não posso ter erros no trânsito. Isso não vai ser, a gente sempre vai ter erros. Sempre vai errar. Todo mundo erra, cara. Tem como é que é o nome? Errar é uma... Não, mas tem uma palavra, tolerância. Essa é a palavra que eu tava procurando. Cara, eu gostei do... Hoje rendeu. Mas tem uma coisa que eu quero perguntar ainda, que eu não sei como é que o Paulinho começou. Foi no Arsenal. Como é que começou essa história? O Arsenal foi em 19 de novembro de 1991. Eu fui antigo, cara. É muito tempo, faz tempo já. 30 anos agora. Esse ano, em 19 de novembro, 30 anos. Infelizmente, esse último ano de 2021 parado. Sim. O ano de 2020 também parado, não porque eu quis. Eu já várias vezes pensei em voltar, mas eu ainda não acho o momento tranquilo para voltar. A escolinha é tua. A escolinha é minha. Eu fundei ela, tudo. Treinei, já teve professores junto comigo, mas eu comandei ela desde o primeiro dia. E
Cara, ela começou de uma ideia assim, a gente estava no aniversário de um menino chamado Demetrios, que era amigo, na mesma faixa de idade, um pouco mais novo, eu acho que ele tinha uns 5, 6 anos de diferença, não recordo bem agora, e o Demetrios queria montar um time. E daí nesse time, como a gente jogava bola junto, disse, não, eu posso ser o treinador do time, não tem problema, posso jogar junto se quisesse, mas posso ser o treinador, no caso ali eu seria o treinador. E aí a gente fez um treino no Clube Cruzaltense, surgiram vários nomes para dar o nome do time, puxa vida, Filadélfia, Juventus e tal. Filadélfia. E aí um chegou com, na verdade ele chegou com Arsenal o nome. Arsenal do Arsenal ou... Exatamente, do Arsenal. Só que a gente era tão ignorante e a Liga Europeia passava somente nos canais que não pegavam em Cruz Alta direito, ou seja, só quem tinha dinheiro mesmo sabia quem era o Arsenal e tal, que daí a gente, não, mas Arsenal não, mas Arsenal é legal, um arsenal de armas, de fogo, de vitórias e tal. E ele foi pegando. Jomar Davi, o Bodão, que depois... hoje não mora, acho que mais em Cruz Alta, não sei se ele está em Cruz Alta de volta. Eu vi ele um dia desse aí, não sei se está morando aqui. O Bodão foi o cara que deu o nome do time, assim, do Arsenal. E aí, com o Demetrios e todo, com aquela turma, se montou um time, daí a gente jogou alguns treinos e a gente foi para uma competição oficial e a gente foi bem. E a partir dali não parou mais. Daí teve uma época que um amigo meu, professor de educação física, o Sargento Seixas, que hoje mora em Gravataí, sargento aposentado da brigada, ele foi fazer um curso no Rio de Janeiro, da Associação de Treinadores de Futebol, e eu me inscrevi no curso também, mas não pude ir, porque a rádio, eu estava no início da rádio também, então aquela coisa, eu não tinha liberação para poder ir. E aí eu recebi todo o curso igual, né? Eu recebi todos os folders e tal, daí li, aprendi algumas coisas na teoria, outras na prática. Eu sempre fui muito autodidata, assim, sabe? São poucas as vezes que as pessoas chegaram e disseram assim, não, pão se faz assim, entendeu? Então agora com o advento do Google, então pior ainda, né? Porque o cara acaba lendo ali, né? E acaba... O cara que já era autodidata sem, imagina como... aí fica se arriscando. E aí depois o Arsenal começou a jogar competições e ganhou títulos e foi indo, até 1998. Eu mostrar pro Paulinho que eu tenho até hoje, cara. Pô, vai se orgulhar das medalhas dele, né? Isso é a parte legal, né? Esse que é legal, Paulinho. Puxa, o primeiro jogo lá no Guarani. Supercopa Guarani, cara. Primeira Supercopa Guarani. Segundo lugar da categoria 9-9. Nós perdemos pro time da Esportiva. Da Esportiva que tinha o Mário. Isso mesmo. Que era do Billy Bill, ou é, não sei se é ainda. Era do Billy Bill na época. Essa competição foi eu, o falecido tio Mazarop, o Gustavo Billy Bill e o professor Ildefonso, do Santíssima, que organizamos ela. Uma linda medalha, parabéns, cara. Eu lembro que o nosso goleiro ainda foi goleiro dos 2000, acho que era o Bruno, né? O Bruno, improvisado, não queria atacar. Não queria atacar. Aí eu era... Hoje ele tá morando em Santa Catarina. Aí era o Gaguinho, o Ícaro, o Thales, o resto não lembro quem era. O Roger, verdade. Vini, tinha uma galera, né? Puxa vida, época boa, né? Época boa. E a partir dali a gente começou a jogar os campeonatos, daí em 1998, um ano antes da realização da Supercopa Guarani, a professora de Educação Física foi regulamentado, até ali não era regulamentado. E aí as pessoas que não tinham feito faculdade até ali poderiam mandar a documentação para ver se era aprovado ou não. Mas para poder ser aprovado tinha que ter a assinatura de 3 profissionais de Educação Física que já eram registrados. E graças a Deus, como o Arsenal sempre foi uma escolinha muito disciplinada e tal, na verdade a gente teve 5 professores que assinaram, aqui de Cruz Alta e de fora de Cruz Alta. Daí assinaram, daí a partir dali eu fiquei como um professor, pago CREF todo ano e tal. Mas eu sou específico para o futebol, né? Não posso dar aula em academia, eu sou registrado para futebol. Mas poderia treinar um clube, se eu quisesse treinar o Grêmio, o Inter, assim, eu poderia treinar normal. Mas a minha ideia era só ficar no Arsenal, assim, sabe? A ideia foi sempre aquilo ali. E a ideia do Arsenal, apesar da escolinha ganhar muitos títulos, a ideia sempre foi assim, incluir os excluídos. Tipo assim, a minha ideia sempre foi assim... aquele cara não joga nada. Não joga nada, então vem pro Arsenal. Eu gostava disso, porque o meu barato era fazer ele jogar bem. Sim. Ele construir aquela ideia de jogar bem, ele lutar contra os próprios demônios internos, né? E isso fez do Arsenal ganhar muitos títulos mesmo, sem ter os melhores caras. Os caras assim, mas como? Aí eu aprendi a perder, eu aprendi trabalho em equipe, muito mais eu aprendi com os meus alunos do que eu ensinei e até hoje aprendo. Meu Deus. Nós somos eternos alunos, né, cara? O aprendizado não pode sair da nossa ideia de vida, né? Exatamente. Essa é a parte legal. Cara,
Hoje rendeu. Eu gostei. Alguém quer perguntar mais uma coisa aí, cara? Eu, provavelmente, depois que desligar as câmeras, eu vou ter mais um monte de perguntas pra fazer, mas... Não, pode fazer na frente das câmeras e fora das câmeras também, não tem problema. mas agora não vem O nada. Thiago tá cara. louco pra fazer uma pergunta. Ele tá se coçando. Ele tá se segurando aí, Ele tá se coçando. Será que eu pergunto? Nem cada... Ele tá se coçando. Ah, lembrando, Henrique, alcança as canetas ali pra não esquecer. Ah, eu lembro. Então, um quadro de... Opa! Pra A, você assinar. a partir de certo dia a gente montou não, né? A gente teve a ideia Teve muita ideia. de cada participante que vier aqui, cada convidado, assinar o nosso quadrinho aqui, cara. Ah, cara, que legal, hein? Puxa vida. Acho que o Thiago vai ter que dar uma mão aqui, cara. Com certeza. Peraí que eu pego. Dá pra não pegar na câmera. Ops. Vocês já estruturaram tudo, né? Pra assinar pro lado de cá. Pô, tinha que ser vermelha a caneta, cara. Tem azul também, se quiser, pode ser. Azul? Hã? Esses eu caras... acho né? Esse é gremista. Esses Vai, caras... Não é que eu seja Vai- gremista. Vai ser o primeiro a escrever de azul também. Mas é que eu penso assim, ó, que o céu é azul. Tem né? azul também, tem azul também. Vocês conhecem a história do Grêmio e do Inter, né? Mais ou menos, mas eu sou meio... Em 1903, quando o Grêmio foi formado em Porto Alegre, era um clube que ele não aceitava todo mundo para participar. Uhum. E aí, obviamente, tinha aqueles preconceitos da época, né? Aí numa reunião, em 1908, se não me engano, os camaradas vão ficar bravos comigo. Tiveram uma reunião e alguns gremistas reclamaram daquilo ali e saíram do clube. Não, nós não vamos fazer mais parte do clube. Nós vamos fazer um clube de todos. O Internacional, o clube do povo. E isso significa que todo colorado, no fundo, ele é um gremista. Ele é gremista. Ah, por isso o Clube do Povo, então. Claro, cara. Pode errar a assinatura. Tá em casa. Eu vou deixar aqui o meu nome e vou botar aqui uma escrita que eu levo na minha vida sempre. E é o lema da escolinha. Raça, força e garra, Sempre. sempre. Eu lembro. Isso é que a gente tem que ter na vida sempre. Hoje é dia 29, né? Hoje... É, tá certo isso. De 7 de Aí botou uma frase motivacional do Cobra Kai, tá ligado? Força. Cobra Kai. Cobra Kai é muito bom. Só pela próxima temporada. Tá ótimo. Só pela próxima temporada. Cobra Kai, uma das melhores Lança logo séries Netflix, que pelo amor de apareceram dos últimos tempos, cara. Temos mais uma agora. Pô, que legal, hein, cara. Gostei desse. Mas isso aí na rádio podia ter também, né? Olha aí, ó. Viu? O podcast que tá exportando ideias. Ô, mas o Cobra Kai que série boa, só pela próxima temporada, cara. Karate Kid, né, no geral. Tá, mas vocês tinham assistido Karate Kid antes de olhar Cobra Kai? Todos os Ah, então aí tem uma coisa legal. Vocês olharam os filmes, aquela sequência do seu Miyagi com o Daniel San, com o sensei Johnny Lawrence. Eu passei a gostar muito mais do Johnny depois do Cobra Kai. Eu tô torcendo, cara, que essa quarta temporada, que deve vir acho que em janeiro, né? Porque não saiu nenhum teaser até agora, né? Não. Mas não. eu tô torcendo aí que seja uma série assim que o Miguel mate a pau, entendeu? Uhum. Toda aquela reabilitação dele e tal. Torço muito pro filho do sensei Lawrence e o Johnny, que ele viu como eu sou ligado, vocês acham que eu não tô ligado. O Johnny, eu acho assim que o filho dele, assim, pô, cara, o Hobby tem que ter uma nova, não pode ser com o John Kreese, sabe? Não pode ser com o Kreese. Tá louco. Eu torço assim que ele, sei lá, aconteça alguma coisa que ele fique do lado do bem, Sim, cara. que ele note alguma coisa, às vezes, tipo ali no Johnny, que ele olha assim, pô, ele não é tão ruim assim, cara, vamos... É, tem algumas coisas. Vamos ver se a Samantha vai ficar igual com o Miguel, vai ser assim mesmo, tá? E a outra... A Tori. A Tori, é Peyton, né? O nome, né? Tori... O nome da atriz, né? Você não... A Tori, sabe? Tori. É simples. A Tori. Gestos, né? Todo mundo deu um sorriso, eu não lembrando da Tori. Mas é que são bem escolhidos, né, cara? Agora, pro fã do Karate Kid, que nem eu, que assistiu lá os filmes lá, eu olhei 3 dos 4 filmes. Eu não olhei do que seu Miyagi Eu tenho uma guria ensina lá. a menina. É, Não, esse eu não olhei. vi esse filme. Eu vi só os 3 primeiros. Agora, a cena da Komiko se encontrando com o Daniel San lá no Japão foi demais. Foi demais. Vocês sabiam que o filme não foi feito no Japão? Aquela cena que aparece da vila do seu Miyagi não é no Japão, é no Havaí? Tu vê que interessante, né?
E o cara acha que é no Japão, né? Fomos tapeados. Acabou agora. Fomos tapeados. É uma tristeza, né? O cara imagina, não, no dia que eu tiver dinheiro, eu vou lá conhecer a vila do Vai Semiáguila. ver lá no Não Havaí. existe a vila, lá no Havaí. Tu vai lá né? e fala, putz, Errou peguei o endereço. Ela, né? Ué, ué. cadê? Muito Mas, bacana, muito bacana. Eu também quero muito ver também a nova temporada de Stranger Things. Também Cara, essa daí que eu mais no mundo, assim. Tu ama? Cara, você conhece? Eu não É. olhava. Eu Cara. comecei a olhar quando todo mundo já tinha olhado, sabe? Eu tenho muito aquela história assim, vocês vão dar risada. Eu sou esse cara, depois que passa o hype tudo, aí eu olho. Eu não sei o que acontece comigo isso. Tem coisas que eu pego no hype. Tipo assim, o Cobra Kai foi muito rápido, assim, sabe? Eu peguei o hype mesmo e assisti. Mas Stranger, eu demorei, todo mundo. Até hoje não olhei. Dar risada. Eu ainda não assisti, e olha que maravilha, nenhum capítulo de La Casa de Papel. Nem eu. Sério? Não te julgo, eu também não. Não, É eu sério? também. Ninguém que olhou. Nenhum, cara. E é tipo assim, ó, maravilhoso. eu sei que o momento que eu olhar vai É ser muito maravilhoso. bom, cara. Mas eu não assisto por um motivo, porque tava todo mundo falando La Casa de Papel, eu já tava de saco cheio. E todo mundo falava, Henrique, assiste, eu não vou assistir, eu não quero. Porque eu tenho pra mim, eu não vou ficar assistindo, todo mundo tá assistindo, eu não sou todo mundo. Isso aí é que nem música, né? Música tu tem gostado dos que tu gosta. Aí, Não importa, né? Assistam, cara. aí agora, tipo, Sim. eu passo por aquele negócio, eu olho, aí eu fico olhando. Não, eu falei que eu não ia assistir, eu não vou assistir. Agora Cobra Kai, eu me E surpreendeu. Cobra Kai. O meu maior erro foi ter maratonado de uma vez, assim, que depois que eu acabei eu fiquei... Cara, Ô, vocês Eu estão olhei, tanto cara. falando disso que eu vou ter que olhar, porque eu nem tô ligado no Tu não que olhou é. Cobra Kai ainda? Não olhei. Cara, olha, eu maratonei Cobra Kai. Eu acho que tu deveria começar, Henrique, olhando Pelos os filmes. do Karate Kid. é. Já olhei todos. Todos. Ah, então... Os filmes eu já olhei todos. Tá, então ali tu tem uma ideia, porque vai aparecer muita coisa ali que tem conexão. Aham. Só quem viu os filmes que vai Porque o poder Jack entender. Chan não é relevante, tá? Só pra te avisar. Tá. Apesar que a trilha sonora foi muito legal, Foi. que o Jaden Smith, o filho do Will Smith, Não, matou a O pau filme, no o filme é bom, eu digo que com o Mas tinha Cobra que ser- Kai... Por que não fizeram Kung Fu Kid? Pois é, né? Ou por que usar o nome do Karate Kid? A história não tem nada a ver com o Karate Kid, Eu entendeu? fiquei nessa também. Por quê? Porque o Gustavo Barossi te mandou um forte abraço, Paulinho. Pô, Gustavo, cara, eu quero assim, ó, antes de qualquer coisa, mandar um abraço pro Gustavo, pra ele, pro irmão dele, mandar pro pai dele, o Rock, porque infelizmente o Gustavo perdeu o vô dele, cara, o seu Vanderlei, uma pessoa muito querida no meu coração. Eu recebi a notícia, fiz as minhas orações e eu vou te dar um abraço nos próximos dias pessoalmente, tá, Gustavo? E, bem, ó, o seu Vanderlei, o vô do Gustavo, um dos seres humanos mais legais que eu conheci na face da Terra. Aquele cara era um cara demais. Mesmo que eu sei que o Gustavo agora pode ser que vá às lágrimas, e o próprio pai do Gustavo, o Rock, se estiver assistindo, vai às lágrimas, eu nunca vi uma pessoa, e olha que eu conheço um monte de defensor de animais em Cruz Alta, mas o seu Vanderlei tratava os bichos como se fossem pessoas. Eu hoje cuido muito melhor do meu animal de estimação, a Soninho, que é uma cadela de rua, principalmente pela forma que o seu Vanderlei... Claro que eu já cuidava dela bem, mas o jeito que ele tratava ela, assim, ó, esse cara tá no céu, sem dúvida. Tinha um brilho. Oi. Tem um brilho. Ele morava em Mussum, né? Tava morando aqui em Cruz Alta uma temporada, mas no momento tava morando em Mussum. Oi. Gustavo, Esse é um- de todos nós aqui também, um forte abraço pra ti também. Cara, o Gustavo é gente boa. O Gustavo é um cara também que gosta muito de séries e tal. É apaixonado pela Marvel. Ui, as nossas conversas no restaurante dele lá ficam até 2 da manhã tentando pensar em hipóteses do que vai acontecer, né? Não, mas os filmes da Marvel são muito bons. Outra série que tava hypada era da Wanda, né? WandaVision. Eu olhei 3 episódios da Wanda. Não olhei. Loki. Dizem que era muito Loki, bom. Tem Loki tá vindo Cara, aí Loki também. não. Só que diz que é muito bom. Eu não olhei Cara, ainda, mas tá dizendo que é assim, muito ó. bom. Loki tá vindo aí. Loki tá Ó, vindo. tu maratona, né? Tu pegou, já foi... Cara, eu assisti na sala, eu coloquei meu computador na sala, eu assisti eu, minha mãe e meu pai Cobra Kai em um dia, cara. Ficamos até acho que 4 da manhã assim. Que olhando, legal, cara. Que bacana, cara. Num sábado. O Loki é assim, ó. Tu não pode esperar da série do Loki, dando aí um spoiler pras pessoas, não vou te revelar nada. Mas tu não pode esperar aquele Loki dos filmes dos Vingadores. Ponto. Tu tem que desconstruir aquele Loki e Ele pensar no morre, outro. mas não. Não, querendo ou não, ele morre, mas ele morre várias vezes, né? Essa é a verdade. Convenhamos.
Agora é muito doido aquela história, né, da linha do tempo e tal, né? Muito bacana. As partes das joias me dão um ódio que não tem ideia. Mas é pra desconstruir, né? Me dão um ódio que... Pra desconstruir as Eu vou ter que cara. olhar isso aí, cara. Não vai ter como. Vocês já olharam a série dos Jovens Titãs? Não vi os Jovens Titãs. Cara, depende. Eu olhava. Eu olhava que passava na Cartoon antigamente. Não. A série live action. Não Pô, olhava. é muito bom. É Isso que, é muito nem, legal. é que nem o Thiago disse, é tipo, Loki, tu não pode esperar que seja igual nos filmes. Porque, tipo, se baseia, tipo, na vida da Ravena, sabe? Aham. Aí tu fica olhando, tipo, eu já vou dar meio que um spoiler, assim, só que não é um spoiler. Tipo, a Ravena, ela passa o filme inteiro, a série inteira, as temporadas inteiras se lamentando, tipo, chorando. Aí tu fica, tipo, pô, tu é a Ravena. Teu pai é o rei do inferno. Teu pai é o né? demônio, Teu cara. pai é o demônio. E, tipo, mas é muito bom, vale muito a pena. É que nem a Wanda, né? Tu vê quando ela luta com o Thanos no episódio final, no Nossa, último mas filme. ia estraçalhar o Thanos. Pois né, é, cara, mas como essa personagem ficou desse jeito assim, com todo aquele poder, né, cara? O que pode ter falar, Paulinho? E o amor dela pelo Visão, né, cara? Também é uma coisa assim muito. Tudo isso como diz, isso aí é Stan Lee, né? É isso aí, Stan Lee, cara. Um cara, um maluco que começou a desenhar lá e criar histórias, e aí sabe se estava fumado ou não, ou viajando no. Mas que teve toda a capacidade de acreditar na história dele, né? Nosso criador do Homem-Aranha, que o Homem-Aranha agora vai vir com o multiverso. Que vai ser muito. Eu gostei muito desse novo ator. Gostava muito do Tobey Maguire. Tobey Maguire pra mim é o melhor. Mas tem o menino agora do momento que é o O Tom Holland. Tom Holland, eu já gostava dele daquele filme da enchente lá, do tsunami e tal. Como é que... Esqueci o nome do filme, mas eu olhei. Que não foram. Muitos, 250 mil inclusive morreram, né? Na volta, né? Nossa. O cara é um computador ambulante de dados, né? Montou uma piada toda. O cara é uma máquina, Vocês né? já pararam para imaginar que muitas daquelas pessoas acontece o que nós falamos aqui hoje no início do podcast. O dia que cai o asteroide que tu tá no banheiro fazendo o número 2. As pessoas estavam num domingo de manhã indo pra praia. Como é que tu vai adivinhar que vai dar um tsunami? E aí tu tá ali caminhando, pé descalço, protetor na mão, incomodando que tu não pegou a toalha, sem chinelo, e aí quando vê, recua o mar. Pô, mas tu tá tão bêbado da festa na noite passada, que era sábado, tu não tá raciocinando direito. Recuou o mar por quê? Daí tem uma guriazinha que adora geografia. É um tsunami, porque o mar recua e ela sai correndo. Daí tu olha assim, o povo tá maluca. E aí vai ali e quando vê, tu morre. 250 mil pessoas morreram assim. Teve corpos que não foram encontrados até hoje. Tem a história da Bot Kiss lá, que teve uma verdade que um garoto não foi na festa porque tava com dor de cabeça e ficou em casa. Tipo, como é que pode as coisas acontecem, né? E aí, a pergunta para nós terminar o podcast hoje vai ser assim, ó, isso é destino? Existe destino? Ou é nós que criamos o nosso destino? Fica aí pra vocês. Quer uma outra pergunta? Quando acontece alguma coisa na tua vida, é tu que atraiu aquilo ali para acontecer contigo? Ou você está ali porque aquilo te atraiu? Eita, dá só na cara, mano, dá só na cara. Tem que tomar bastante café para poder raciocinar isso aí, né, cara? Vou ter que fazer mais um aqui. Ô, Paulinho, mas tu acredita em coincidência ou pra ti tudo tem um propósito? Tudo é energia. Tudo é energia. Para mim é tudo energia. Eu acho assim, ó, eu transmito... Você atrai? Não, os opostos não, são os iguais que se atraem. Os opostos não se atraem, na minha opinião. Alma gêmea. Até um dia desse eu não tenho condições de contar essa história desde o princípio, mas tem a ver com os deuses do Egito que falam sobre a questão da alma gêmea, né? Diz que o ser humano tinha duas cabeças e 4 braços. E daí ele foi até como é que era onde ficava Zeus e Olimpo? O Olimpo, foi até o Olimpo. Ele desafiou os deuses, o humano desafiou os deuses e Zeus cortou o ser humano ao meio, e aí ele ficou separado dos corpos, por isso que tu fica procurando até hoje a alma gêmea, que tu se sente incompleto. Isso tem alguma coisa de história grega, eu leio algumas coisas sobre isso, mas eu ainda não posso contar isso com mais detalhes, porque eu não li com profundidade. Mas eu acho assim, ó, eu acho que não tem coincidências. Eu acho que existe construção do teu destino. Tu tem uma missão, e aí dessa missão tu vai usando o teu dia a dia, construindo com a tua energia, com as tuas vivências. Olha só que bacana o que aconteceu um dia, olha só. 2019... Se eu viesse ontem aqui, teria esse café? Teria. Teria. Tava pronto então já. Já tava tudo no esquema, já.
Que bom, então eu acertei o dia. Enfim, em 2019, quando eu saí do quartel, eu fui fazer cursinho pra ESA. O cursinho no futuro lá, né? E aí, tá, conheci uma guria, fiquei muito amigo dessa guria. Aí, tá. Eu postei uma foto com ela um dia no Facebook e a minha irmã comentou: ah, conheci esse rostinho aí, tá, fiquei, tá, né, beleza. Outro dia no curso ela veio assim pra mim: ô, teu pai é o Carlos Abelo? Sim, porque teu pai foi padrinho em casamento do meu pai. Olha aí, cara. Eu fiquei, caraca, velho, o mundo é pequeno, imagina Cruz Alta, né? E vocês, o que vocês acreditam? Thiago? Não sabe. Henrique? Isso é uma pergunta muito complicada. Eu não sei. Se tu for analisar assim, ó, vamos dar um exemplo. Agora falou aquela história do cara que ficou com dor de cabeça, não foi na Kiss. Então, se tu for analisar uma questão filosófica mesmo, pensando em todos os mais de 200 passageiros que entraram no voo da Air France, com destino a Paris, na França, estavam no Rio de Janeiro, num domingo, acho que era num domingo, se não me engano, e entram naquele voo sabendo que quando amanhecesse o dia estariam em Paris, na França. São 250 destinos diferentes, né? Aí tu perdeu o voo, então quer dizer que Deus foi mal para aqueles 250 e bom para ti? É difícil, né, colocar esse julgamento, né? Que Deus coloca aquilo ali. Agora, o porquê que esses destinos se encontram e um acidente acontece, né? Como é que um cara que sai aqui de Cruz Alta e está com destino a Porto Alegre, o outro está vindo lá de Porto Alegre com destino a Santa Maria, vamos dar um exemplo, e eles se encontram ali na Tabaí, Canoas, do nada? Como é que eles cruzaram com tantas pessoas, tantas velocidades, tantas variáveis no mundo, né? Porque estava andando a 60, 70, 80, 120, ultrapassou, não ultrapassou, e aí se choca ali. Isso é coincidência, é destino ou é energia? Você que está em casa, reflita, mano. Pra mim, coincidência não existe, cara. Se a tua cabeça estiver fervendo agora... Pra mim, Não coincidência... precisa tomar banho hoje. Pra mim, coincidência, tipo, eu tá falando alguma coisa e o Thiago falar a mesma coisa ao mesmo tempo. Isso pra mim é coincidência. Pode ser, mas será que tu não tá atraindo a energia? Porque normalmente tu pensar numa pessoa... Pensa numa pessoa, tá pensando naquela pessoa. Passou o dia inteiro pensando, quando vê do nada a pessoa te visualiza uma coisa no Facebook, te manda uma mensagem. Ou tu sai na rua, tu encontra a pessoa. Ele é astuto, né, cara? Ele é audacioso. Ele toca na ferida e... Mas não é, mas o porquê hoje agora, se tu pegar o carro agora e sair, já tá à noite, certo? O teu farol, já tá noite. O teu farol ilumina 30 metros, o farol baixo. O farol alto vai te iluminar 100 metros, que seja um bom farol. Uhum. Isso significa que depois dos 100 metros não tem nada? Ou tu só não enxerga? Isso é para pensar. Eu sempre teve uma teoria que eu sempre achei legal de discutir com psicólogos que eu converso, que é a questão de como uma mina namora contigo, tá? Tu tá namorando ela, tá mil maravilhas o relacionamento. Quando ele falou mina, achei que era mina. Aí... Eu achei que era mina terrestre. Pode até ser, porque pode explodir o relacionamento, né? É uma mina humana, então. Aí o que acontece é o seguinte, daí tu tá com a menina e tu vai num local, certo? Uhum. E daí tu entra no local, tem uma outra menina que tu conhece, que ela também conhece, mas que não tem nada a ver, vocês nunca tiveram um relacionamento nenhum, e a tua namorada enlouquece com aquela menina. Para de olhar pra ela. Não me curte nada dela no Facebook, não sei. Como é que ela sente essa coisa? De repente a outra tá te querendo, tu não sabe, mas ela sentiu como? Será que tem uma outra via de transmissão telepática que a gente não consegue sintonizar? As mulheres têm. Eu acho que é só pelo fato dela ser mulher. As mulheres têm. Pode ser. Pode ser que os milhões de neurônios que as mulheres têm na cabeça a mais sejam para isso, né? E os homens não têm mais milhões de neurônios que as mulheres? Estudos dizem que os homens têm bilhões de neurônios mais que as mulheres. Aparentemente, Não usa mente. aparentemente Não, tudo desligado. Aparentemente para nada. Aparentemente Não tudo funciona nada. desligado, aparentemente. É estranho isso, né? Pô, é pra bizarro, pensar, né? É bem pra pensar mesmo. Tu que tá em casa, reflita sobre isso tudo. Cara, tá à noite já. Deu quanto tempo, Henrique? 1h38 até agora. Quase 2 horinhas aí, cara. Paulinho, quer mandar mais um abraço pra alguém? Algum Cara. recado, alguma coisa? Agradecer vocês pelo convite, né? Carlinhos, Thiago, Henrique. Desejo sucesso ao podcast. Amém. Amém. Que vocês Amém. consigam alcançar todos os sonhos de vocês. Que o pessoal que está patrocinando e ajudando vocês continue ajudando vocês. Porque é uma iniciativa muito legal.
Eu gostaria muito de ver isso aqui acontecendo em escolas. Pô, imagina, cara. Desculpa, eu não aqui. Eu Ó. fiquei sabendo no colégio do Margarida que a Tainá, amiga nossa, comentou com o professor Rodrigo, não sei se conhece o professor Rodrigo, De educação física? Exatamente. Conheço. ele quer abrir um podcast na escola, porque nós fizemos um podcast nossa, tá ligado? Meio que ela comentou como é que funcionava e tudo mais, e ele teve a ideia, cara. Não sei se vai surgir mesmo durante a semana agora, vai ter uma pra frente e vai. Olha Que só. legal, Eu cara. não tinha contado isso, né? Não. Me perdoa, me esqueci mesmo. Tu sempre Que esquece. legal, cara. Que bacana. Eu acho que a forma, a gente falando as coisas, a gente Não esclarece. estou dizendo que nós influenciamos ele a fazer um podcast, mas que, né? Mas a iniciativa de vocês é muito legal. É muito legal. Espero que ela tenha sempre sucesso, que vocês possam ter um monte de gente passando por aqui. Né? Claro. Espero que eu tenha contribuído com alguma coisa, falado alguma coisa Nossa. decente. Nossa. Que, né, Vou que sair fa- outro homem daqui com traduções, rapaz. Vou chegar Nós em nem casa, debatemos música ainda, imagina se debatesse Putz, música. Cara. imagina. Mas eu espero que possa ter contribuído, né, para esse Com caminho certeza, para com vocês. certeza. Vocês têm muito sucesso mesmo, que os patrocinadores de vocês. Como é que é o nome da galera que patrocina As vocês? delícias da Pasquato e o Cauê. Cauê Story. Delícias Da Pasquato. da Pasquato. O que tem lá nas delícias da Pasquato? A pergunta é o que não tem lá, né? Ah, tem um monte de coisa boa lá, cara. Pô, sabe aquelas barras recheadas que parece um tijolo de chocolate? É muito Sei. bom. Tem. Ah, cara, Trufa no pote? Tem. Trufa no pote no sábado à tarde, cara, é a melhor. Olhando um streaming, ouvindo uma música, é a melhor coisa que tem. Existe um melhor momento na vida do que um sábado à tarde com o sol? E uma bergamota. Ou se for pocã, melhor, né? Ou como diz um amigo meu, poncan. Não é tangerina, tá? É É bergamota. tangerina. E é bolacha. Tá? Não é Legal. biscoito. Biscoito não. Mas obrigado, valeu pelo convite. A gente que agradece Direita. por tu ter vindo aí, Paulinho. E siga o Paulinho nas redes sociais. Nos siga no Instagram. Siga a Denise na Pasquato. Siga o Cauê, tá tudo aí embaixo na 5% descrição. de desconto pra quem mandar DM pro 5% de Sério, eu desconto. posso também, cara? Pode. Pô, 5% de desconto, cara, que legal. 5% de desconto em moletom, camisa, lá no Cauê, se tu falar que foi por nós, no caso, né? E O Paulinho quer mandar um abraço pra alguém? Cara, pra todo mundo que sempre me ouviu no rádio aí ou nas redes sociais, dizer que eu sou um cara do bem, legal. Eu tenho sempre uma frase que eu digo assim, ó, tô no bem, pelo bem, para o bem. Se eu errar, desculpa, sou ser humano. Desde o primeiro dia da minha vida eu caminho, treino caminhar, mas às vezes cai alguns tombos. O problema não é cair o tombo, o problema é não levantar. Nem precisa uma cara, frase mais. não, é Ele isso. tem uma frase, Ele não tem tem? uma frase. Então fala a tua frase. Ela já deixou o Carlinhos no chinelo. Não, agora eu já Essa tô. frase deixou o carinho todo. Não, Ele vai chorar no banho agora depois dessa quando frase. eu for no meio, eu vou deitar, mas será que existe coincidência? Se vocês quiserem mais debates, eu posso vir, né, cara? Meu Não tem Deus, problema. acabou, cara, acabou comigo. Carlinhos, tem uma. Pra encerrar mesmo, cara. Tem um amigo meu. Um dia ele tava com um problema com a namorada dele. Era uma guria problemática mesmo. Muito problemática. E aí eles foram namorando, até que, enfim, eles trocaram fluidos. Tiveram uma relação carnal, fizeram sexo. E aí vai lá. É um bom brasileiro, né? Fala. É, hora que estraga tudo ou não, né? É. Pode ser muito bom. A dependência às vezes faz com que estrague. O prazer faz que não, né? Aí teve uma coisa que ele chegou assim, né? Vamos comer um X, Paulinho. Precisamos conversar mais sobre isso. Vamos comer um X. Ele foi lá comer um X, estamos tomando um refrigerante. Ele terminou, limpou, né? Guardava. Sabe que eu tava pensando aqui, Paulinho? Uma frase que... Sexo é foda, né? Eu assim, grande ideia, né? Pode encerrar aí, acabou, muito obrigado, acabou. Um abraço, tchau. Sexo é foda, né?